Bem-vindo aos Sussurros do Imaginário. Nosso canal é totalmente dedicado a audiobooks, proporcionando uma experiência imersiva para todos os amantes de boas histórias. Aqui, você pode relaxar e deixar sua imaginação fluir enquanto escuta os melhores títulos literários. Dica especial: para uma experiência ainda mais completa, recomendamos que você acompanhe o audiobook com o livro físico ou o e-book. Dessa forma, você poderá desfrutar tanto da narrativa quanto do texto original, unindo os dois mundos. Pedimos desculpas especialmente aos deficientes visuais por quaisquer falhas que possam ocorrer nos audiobooks, como trechos em outras línguas, pequenos erros de narração ou tradução. Isso acontece porque utilizamos narração sintética para manter a produção dos áudios. Queremos ouvir você. Sugira nos comentários livros que gostaria de ver aqui no canal. Não se esqueça de curtir, comentar e se inscrever para ficar por dentro de todas as novidades. Obrigado por estar conosco e bons sussurros. Terra do Natal, 7 a 9 de julho, Via Panorâmica São Nicolau. Ao norte de Columbus, Wayne fechou os olhos por um instante e quando tornou a abri-los, a lua natalina dormia no céu e os dois lados da rodovia estavam abarrotados de bonecos de neve que viravam as cabeças para ver o espectro passar. À sua frente erguiam-se as montanhas, uma parede monstruosa de pedra negra na borda do mundo. Os picos eram tão altos que parecia que a lua poderia ficar presa neles. Em um recanto um pouco abaixo da parte mais alta da mais alta montanha havia um cesto de luzes. Ele brilhava no escuro, visível a centenas de quilômetros, um grande e reluzente enfeite de Natal. A visão foi tão emocionante que Wayne mal conseguiu ficar sentado. Aquilo era um cálice de fogo, um punhado de carvões em brasa. A visão latejava, e Wayne latejava junto com ela. O Sr. Monk segurava o volante com a mão frouxa. De tão reta, a estrada poderia ter sido desenhada com uma régua. O rádio estava ligado e um coro de meninos cantava, o Come All Ye Faithful, chamando todos os fiéis. O coração de Wayne respondia ao seu convite sagrado. Estamos indo. Estamos indo o mais depressa possível. Guardem um pouco do Natal para nós. Os bonecos de neve se erguiam em grupos, famílias, e a brisa gerada pelo carro sacudia seus cachecóis listrados. Pais de neve e mães de neve, com seus filhos de neve e seus cães de neve. Havia muitas cartolas, muitos cachimbos de espiga de milho e narizes de cenoura. Com os braços feitos de gravetos tortos, eles acenavam para cumprimentar o Sr. Monks, Wayne e o nos 4-2. Os carvões negros de seus olhos reluziam mais escuros do que a noite, mais brilhantes do que as estrelas. Um cão de neve tinha um osso na boca. Um papai de neve tinha um ramo de visco na cabeça, enquanto uma mamãe de neve estava congelada no gesto de beijar sua bochecha branca e redonda. Uma criança de neve postada entre os pais decapitados segurava um machado. Wayne ria e batia palmas. Aqueles bonecos de neve vivos eram a coisa mais incrível que ele já tinha visto. Quantas bobagens faziam. O que você quer fazer primeiro quando chegarmos lá? Indagou o Sr. Monks da escuridão do banco da frente. Quando chegarmos à Terra do Natal? As possibilidades eram tão empolgantes que era difícil ordená-las. Quero ir à caverna de Doce e ver o abominável Homem das Neves. Não. Quero andar no trenó do Papai Noel e salvá-lo dos piratas da nuvem. É um bom plano. Primeiro os brinquedos. Depois as brincadeiras. Que brincadeiras? As crianças têm uma brincadeira chamada Tesoura no Mendigo. É a maior diversão que você já viu. Tem também o espeta-cego. Meu filho, se você nunca brincou de espeta-cego com alguém bem ágil, não sabe o que é diversão. Olhe ali à direita. Um leão de neve arrancando a cabeça de uma ovelha de neve com os dentes. Wayne virou o corpo todo para olhar pela janela da direita, mas deparou com a avó. Ela estava exatamente no mesmo lugar em que ele a vira da última vez. Brilhava mais do que qualquer coisa, mais do que a neve sob o luar. Seus olhos estavam escondidos atrás de moedas prateadas de 50 cents que cintilavam e reluziam. Sempre que ele fazia aniversário, sua avó lhe mandava moedas de 50 centes, mas ela própria nunca ia visitá-lo. Dizia que não gostava de andar de avião. Falso é céu esse ponto coisa mesma ação não diversão e amor ponto contrário ao pensar tentando está não ponto lutar tentando está não você, disse Linda MC Queen. Como assim o céu é falso? Perguntou Wayne. Ela apontou para a janela e Wayne esticou o pescoço e olhou para cima. Pouco tempo antes, o céu estava cheio de neve rodopiante. Agora, porém, estava tomado por estática. 1 bilhão de pequeninas partículas pretas, cinzentas e brancas zumbindo furiosamente acima das montanhas. As terminações nervosas atrás dos globos oculares de Wayne pulsaram ao vê-las. A claridade não chegou a provocar dor, na verdade, era bastante tênue, mas algo naquela movimentação furiosa tornava difícil olhar para ela. Wayne se retraiu, fechou os olhos e recuou. Sua avó o encarava com os olhos escondidos atrás das moedas. Se você quisesse brincar comigo, deveria ter ido me visitar no Colorado, retrucou ele. A gente poderia ter falado ao contrário o quanto você quisesse. Quando você estava viva, a gente não conversava nem normalmente. Não entendo por que você quer conversar agora. Com quem você está falando, Wayne? Indagou Monks. Com ninguém. Wayne estendeu a mão por trás de Linda MC Queen, abriu a porta e a empurrou para fora do carro. Ela não pesava nada. Foi fácil como empurrar um saco de gravetos. Sua avó caiu do carro, bateu no asfalto com um baque seco e se estilhaçou com um belo ruído musical, e nesse instante, Wayne despertou com um sobressalto em
Indiana. Virou a cabeça e olhou pelo vidro traseiro. Uma garrafa havia se espatifado na estrada. Vidro pulverizado cobria o asfalto, cacos tilintavam e se espalhavam. Monks tinha jogado uma garrafa de alguma coisa lá fora. Wayne já o vira fazer isso uma ou duas vezes. Charlie Monks não parecia ser o tipo de cara que praticava reciclagem. Quando Wayne se sentou, esfregando os olhos com os nós dos dedos, os bonecos de neve tinham sumido, assim como a lua adormecida, as montanhas e a pedra preciosa da terra do Natal. Ele viu altos milharais verdes e um bar de beira de estrada com um letreiro de neon no qual se via uma loura gigante vestida com minissaia e botas de cowboy. Quando o letreiro piscava, ela esticava um dos pés para a frente, jogava a cabeça para trás, fechava os olhos e beijava o escuro. Monks olhou para ele pelo espelho retrovisor. Wayne estava tonto e confuso de tanto dormir, talvez por isso não tenha ficado surpreso ao ver como Monks estava jovem e saudável. Ele havia tirado o chapéu e ainda estava careca, mas seu couro cabeludo era agora liso e rosado, não branco e cheio de manchas. Na véspera mesmo, aquele crânio parecia um globo exibindo um mapa de continentes que ninguém em sã consciência iria querer visitar: a Ilha do Sarcoma, a Mancha Senil do Norte. Os olhos de Monks espiavam por baixo de sobrancelhas pontiagudas e arqueadas da mesma cor da geada. Wayne achava que não o vira piscar sequer uma vez em todos os dias que haviam passado juntos. Até onde ele sabia, o homem não tinha pálpebras. Na manhã anterior, Monks se assemelhava a um cadáver ambulante. Agora parecia um homem de 60 e poucos anos cheio de vitalidade e saúde. Entretanto, havia em seus olhos uma espécie de ávida estupidez, a estupidez gananciosa de um pássaro que vê uma carniça na estrada e se pergunta se conseguiria arrancar alguns pedaços apetitosos sem ser atropelado. "O senhor vai me devorar?" perguntou Wayne. Monks riu, um cacarejo áspero. Até o som que ele emitia era igual ao de um corvo. "Se eu ainda não lhe dei uma mordida, isso é pouco provável. Não tenho certeza se você daria uma boa refeição. Não tem muita carne nesse seu corpo e a carne que tem está começando a ficar com um cheiro meio rançoso. Vou esperar por mais uma porção daquelas batatas doces fritas." Havia alguma coisa errada com Wayne. Ele podia sentir. Não conseguia identificar exatamente o que. Estava dolorido, encarquilhado e febril. Poderia ser apenas por ter dormido no carro, só que aquilo era algo diferente. O máximo que ele conseguia identificar era a sensação de que as suas reações a Monks não estavam normais. Quase tinha começado a rir quando ele dissera rançoso. Nunca ouvirá uma palavra assim ser pronunciada em uma conversa antes e ela lhe pareceu hilária. Mas uma pessoa normal não riria da escolha de palavras do próprio sequestrador. "Mas o senhor é um vampiro", replicou Wayne. "Está tirando alguma coisa de mim e pondo dentro do senhor." Monks o examinou por um breve instante pelo retrovisor. "O automóvel está fazendo nós dois melhorarmos. É feito um daqueles carros que existem agora, aqueles híbridos. Já ouviu falar nos híbridos? Eles funcionam metade a gasolina, metade a boas intenções. Mas este aqui é o híbrido original. Este veículo funciona metade a gasolina, metade a más intenções. Pensamentos e sentimentos não passam de um tipo diferente de energia, iguaizinhos à gasolina. Este Rolls-Royce antigo está rodando muito bem com todos os seus sentimentos ruins e todas as coisas que já machucaram e amedrontaram você. E não estou falando apenas metaforicamente. Você tem alguma cicatriz. Eu me cortei com uma faca e fiquei com uma cicatriz bem aqui." Wayne levantou a mão direita, mas não conseguiu encontrar a fina cicatriz que sempre tivera na base do polegar. Não entendia o que poderia ter acontecido com ela. A estrada rumo à terra do Natal remove todas as tristezas, alivia toda a dor e apaga todas as cicatrizes. Ela leva embora todas as partes de você que não estavam lhe fazendo bem e tudo o que ela deixa para trás fica limpo e purificado. Quando chegarmos ao nosso destino, você estará purificado não apenas da dor, mas também da lembrança da dor. Toda a sua infelicidade é como a sujeira em uma janela. Depois que o carro tiver acabado de agir em você, a sujeira terá sido levada embora e você vai reluzir de tão limpo. E eu também. "Ah", fez Wayne. "Mas e se eu não estivesse dentro do carro com o senhor? E se o senhor fosse sozinho para a terra do Natal? Nesse caso o carro também iria deixá-lo mais jovem, também o faria reluzir." "Nossa, quantas perguntas! Aposto que você é um aluno nota 10. "Não, eu não posso ir sozinho para a terra do Natal. Não consigo encontrar a estrada sozinho. Sem um passageiro, o carro é apenas um carro. E essa é a melhor parte. Eu só posso ficar curado e feliz se deixar outras pessoas curadas e felizes também. O carro não me permite pegar tudo só para mim. Tenho que fazer bem para os outros se quiser que alguém faça bem para mim. Ah, quem dera o resto do mundo funcionasse assim." "Esta é a estrada da cura para a terra do Natal?" perguntou Wayne, olhando pela janela. "Aparece mais a Interestadual 80. "E é a Interestadual 80, agora que você está acordado. Mas um minuto atrás você estava tendo belos sonhos e nós estávamos na via panorâmica São Nicolau debaixo do velho Senhor Lua. Não está lembrado? Dos bonecos de neve e das montanhas ao longe. Se eles tivessem passado por uma cratera na estrada,
Ele não teria dado um salto tão grande no assento como o que deu. Não gostava de pensar que Monks estivera dentro de seu sonho. Teve um breve flash daquele céu perturbado cheio de estática. Falso é céu esse. Sabia que vovó Lindy estava tentando dizer alguma coisa, lhe proporcionar um modo de se proteger do que Monks e seu carro estavam fazendo com ele, mas não entendia o que era, e precisava se esforçar ao extremo para compreender. Além do mais, era meio tarde para ela começar a lhe dar conselhos. Sua avó não tinha feito exatamente muita força para lhe dizer qualquer coisa útil durante a vida e Wayne desconfiava que ela só não gostasse de Lou porque ele era gordo. Quando você adormecer, nós vamos encontrar a terra do Natal outra vez, continuou Monks. Quanto mais cedo chegarmos lá, mais cedo você vai poder andar na montanha-russa do trenó e brincar de espeta-cego com minhas filhas e seus amiguinhos. Eles estavam em uma estrada que cortava um milharal. Acima dele, pairavam máquinas, braços metálicos pretos que formavam arcos no céu. Deviam ser borrifadeiras cheias de veneno. Iriam encharcar o milho com uma chuva letal para evitar que ele fosse devorado por espécies invasoras para que as pessoas pudessem comê-lo. Essas duas palavras, espécies invasoras, ecoaram em sua mente. Alguém vai embora da terra do Natal? Perguntou ele. Depois que chegar lá, você nunca mais vai querer ir embora. Tudo o que poderia querer vai estar lá mesmo. Todas as melhores brincadeiras. Todos os melhores brinquedos para se andar. Lá tem mais algodão doce do que você poderia comer em 100 anos. Mas eu conseguiria sair da terra do Natal? Se quisesse. Monks lhe lançou um olhar quase hostil pelo retrovisor. Pensando bem, talvez alguns professores achassem que você os estava importunando com todas essas perguntas. Como eram as suas notas? Não muito boas. Bem, você vai gostar de saber que na terra do Natal não existem escolas. Eu próprio detestava a escola. Preferia fazer história do que ler a respeito. Todo mundo adora dizer que aprender é uma aventura. Mas isso é uma bobajada. Aprender é aprender. Aventura é aventura. Na minha opinião, depois que se aprende a somar e subtrair e a ler razoavelmente bem, qualquer outra coisa talvez conduza a grandes ideias e gere problemas. Wayne entendeu, então, que não poderia sair da terra do Natal. Tenho direito aos meus últimos pedidos. Olhe aqui, você está agindo como se tivesse sido condenado. Só que não está no corredor da morte. Vai chegar à terra do Natal melhor do que nunca. Mas se eu não irei voltar, se vou ter que ficar na terra do Natal para sempre, tem algumas coisas que eu gostaria de fazer antes de chegar lá. Posso fazer uma última refeição? Como assim? Você acha que não vai ter comida na terra do Natal? E se eu quiser alguma comida que não tem lá? Na terra do Natal dá para conseguir tudo o que se quer comer. Lá tem algodão doce, chocolate quente, cachorro-quente e aqueles pirulitos que sempre fazem meus dentes doerem. Lá tem tudo o que uma criança poderia desejar. Eu bem que gostaria de um milho verde. Um milho verde com manteiga. E uma cerveja. Tenho certeza de que não seria problema nenhum conseguir um milho verde. O que mais você disse? Uma cerveja sem álcool? Aqui no meio oeste tem boa cerveja sem álcool. Melhor ainda são as bebidas à base de plantas. Cerveja sem álcool? Não. Uma cerveja de verdade. Eu quero uma Cool Silver Bullet. Por que você quer uma cerveja? Meu pai disse que, quando eu fizesse 21 anos, poderia tomar uma com ele em frente à nossa casa. No 4 de julho eu poderia tomar uma e ficar olhando os fogos. Eu estava ansioso para esse dia chegar. Acho que agora isso não vai mais acontecer. Além do mais, o Senhor falou que na terra do Natal é sempre Natal. Suponho que isso signifique o fim do 4 de julho. O pessoal lá na terra do Natal não é muito patriota. Também gostaria de estrelinhas. Lá em Boston eu ganhava essas varetas de faíscas. Eles passaram por uma ponte comprida e baixa. O metal estriado zumbia dolente sobre os pneus. Monks só tornou a falar quando eles chegaram ao outro lado. Você está muito falante hoje. Já percorremos 1.600 quilômetros e nunca ouvi você falar tanto. Vamos ver se entendi certinho. Você gostaria que eu lhe comprasse uma latona de cerveja, uma espiga de milho verde e fogos de artifício suficientes para o seu 4 de julho particular? Tem certeza de que não quer mais nada? Por acaso estava planejando comer patê de fígado e caviar com sua mãe após se formar no ensino médio? Eu não quero meu 4 de julho particular. Só quero umas estrelinhas. E quem sabe 1 ou 2 rojões. Ele fez uma pausa. O senhor disse que me devia uma. Por ter matado o meu cachorro. Seguiu-se um intervalo de silêncio soturno. Eu disse mesmo, reconheceu Monks. Tinha esquecido. Não me orgulho disso. Estaríamos quites se eu lhe comprasse uma cerveja, uma espiga de milho e uns fogos de artifício. Não. Mas não vou pedir mais nada. Wayne olhou pela janela para a lua, que era uma nesga lascada de osso, distante e sem rosto. Não era tão boa quanto a lua da terra do Natal. Tudo na terra do Natal era melhor, imaginou Wayne. Mas como foi que o senhor conheceu a terra do Natal? Levei minhas filhas para lá. E minha primeira mulher. Monks ficou um tempo calado. Minha primeira mulher era difícil. Difícil de satisfazer. A maioria das ruivas é assim. Ela carregava uma longa lista de reclamações contra mim e fez minhas próprias filhas desconfiarem de mim.
Nós tivemos 2 filhas. O pai dela me deu dinheiro para montar um negócio e eu gastei tudo em um carro. Este carro, pensei que Cassie, era esse o nome dela, fosse ficar feliz quando eu chegasse em casa com o carro. Mas ela se mostrou impertinente e difícil como sempre. Disse que eu tinha jogado o dinheiro fora. Eu falei que iria virar chofer. Ela retrucou que nós 4 iríamos virar indigentes. Era uma mulher cheia de desprezo e me humilhou na frente das meninas. E isso é algo que homem nenhum deveria suportar. Monks flexionou as mãos no volante. As articulações de seus dedos embranqueceram. Uma vez minha mulher jogou um lampião a óleo nas minhas costas e meu melhor casaco pegou fogo. Você acha que ela se desculpou? Que nada. Longe disso. Ela zombava de mim nos dias de ação de graças e nas reuniões de família me imitando. Corria de um lado para outro fazendo glu-glu feito um peru, agitando os braços e gritando: apaguei meu fogo, apaguei meu fogo. As irmãs dela sempre riam muito. Vou lhe dizer uma coisa. O sangue de uma ruiva é mais frio do que o de uma mulher normal. Isso já foi estabelecido por estudos médicos. Ele lançou um olhar de ironia para Wayne pelo retrovisor. É claro que justamente aquilo que torna a convivência com elas impossível faz com que seja difícil um homem ficar longe delas, se é que você me entende. Wayne não entendia, mas ainda assim aqueceu. Bem, prosseguiu Monks. Então está certo. Acho que chegamos a um acordo. Conheço um lugar onde podemos comprar fogos de artifício tão sonoros e brilhantes que você vai ficar surdo e cego. Devemos chegar à biblioteca de aqui logo depois do anoitecer de amanhã. Podemos soltar os fogos lá. Quando tivermos acabado de lançar os rojões e as bombinhas, as pessoas vão pensar que a Terceira Guerra Mundial está chegando. Ele fez uma pausa antes de retomar com um tom maroto. Talvez a senhora Margaret Lake venha comemorar conosco. Eu não me importaria de acender um pavio bem debaixo dela e lhe ensinar 1 ou 2 coisinhas sobre cuidar da própria vida. Porque ela é importante. Porque não deixamos ela em paz e pronto. Uma grande mariposa verde bateu no para-brisa com um ruído suave e seco, deixando no vidro um rastro verde esmeralda. Você é um menino inteligente, Wayne Carmody. Leu todas as matérias sobre ela. Estou certo de que, se pensar bem, verá porque ela é importante para mim. Quando ainda havia luz, Wayne tinha folheado os papéis que Monks levará para o carro, coisas que Bean descobrira na internet sobre Margaret Lake. Eram ao todo 12 textos que contavam uma única história sobre abandono, vício, solidão e estranhos e perturbadores milagres. A primeira matéria era do início dos anos 1990 e fora publicada na Gazeta de Cedar Rapids, Vidência ou Pura Sorte. Palpite de bibliotecária da região salva criança. Contava a história de um homem chamado Reis Asher, que morava em Sacramento. Tinha embarcado os 2 filhos em seu Cessna novinho em folha e decolado com eles para um voo noturno pelo litoral da Califórnia. Seu brevet de piloto também era recente. 40 minutos depois de levantar voo, a aeronave fez várias manobras sem sentido e sumiu do radar. Temeu-se que o piloto houvesse perdido a visibilidade do terreno por causa da névoa cada vez mais densa e caído no mar ao tentar encontrar o horizonte. Como Archer era dono de uma pequena fortuna, a reportagem teve algum destaque no noticiário nacional. Margaret Lake havia telefonado para a polícia da Califórnia e dito que Archer e os filhos não estavam mortos, mas pousaram e desceram um desfiladeiro. Ela não sabia a localização exata, porém sugeriu que a polícia vasculhasse o litoral em busca de algum ponto onde fosse possível encontrar sal. O Cessna foi encontrado a mais de 10 metros de altura, de cabeça para baixo, no topo de uma sequoia em um lugar chamado, veja só, Parque Estadual Ponta do Sal. Os meninos estavam ilesos. O pai tinha quebrado a coluna, mas esperava-se que fosse sobreviver. Meg contou que a improvável previsão lhe ocorrerá em um clarão enquanto ela jogava palavras cruzadas. O texto vinha acompanhado por uma foto do avião virado de cabeça para baixo e outra da própria Meg curvada por cima de um tabuleiro em um torneio, com a seguinte legenda: com esses palpites, é uma pena Meg preferir palavras cruzadas à loteria. Houvera outros palpites ao longo dos anos. Uma criança encontrada no fundo de um poço, informações sobre um homem perdido no mar ao tentar dar a volta ao mundo de veleiro. Mas as previsões passaram a ocorrer com frequência cada vez menor, cada vez mais espaçadas. A última, uma pequena matéria sobre quando Meg ajudara a localizar uma criança fugida de casa, remontava ao ano 2000. Depois disso, não houvera nada até 2008, e as reportagens posteriores a essa data não falavam sobre milagres, mas sobre algo que era praticamente o contrário. Primeiro houvera uma enchente em Aqui, Iowa, com danos extensos e uma biblioteca inundada. Meg quase morrera afogada tentando resgatar livros e fora socorrida com hipotermia. Eventos beneficentes não haviam conseguido arrecadar dinheiro suficiente para manter a biblioteca em funcionamento e ela tinha sido fechada. Em 2009, Meg fora acusada de pôr em risco a segurança pública por causar um incêndio em um prédio abandonado. Na ocasião, ela estava portando material usado por viciados em drogas. Em 2010, havia sido presa e indiciada por ocupação irregular e posse de heroína. Em 2011, fora presa por prostituição. Meg Lake podia até prever o futuro,
mas seu dom psíquico não a alertara sobre manter distância do policial disfarçado no lobby de um hotel de beira de estrada em Cedar Rapids. Ela tinha pegado 30 dias de cadeia. Mais tarde, no mesmo ano, fora presa novamente, mas dessa vez seu destino não havia sido a cadeia, e sim o hospital. Ela apresentava sintomas de exposição severas intempéries. Nessa matéria, sua situação fora descrita como muito frequente entre os sem-teto de Iowa, e foi assim que Wayne descobriu que ela estava vivendo na rua. O senhor quer encontrar Meg porque ela sabia sobre a sua vinda e avisou a minha mãe, disse ele por fim. Eu preciso vê-la porque ela sabia que eu estava na estrada e queria me causar problemas. E se eu não falar com ela, não poderei ter certeza de que ela não vai me criar problemas de novo. Esta não é a primeira vez que tenho de lidar com alguém da sua laia. Sempre que possível, tento evitar pessoas como ela. São sempre irritantes. Pessoas como ela. Outros bibliotecários. O senhor quer dizer... Manx deu um muxoxo. Você está se fazendo de bobo. Fico grato em constatar que recuperou o senso de humor. Existem outras pessoas além de mim capazes de acessar os mundos secretos e compartilhados do pensamento. Ele indicou a própria têmpora. Eu tenho o meu espectro e, quando estou ao volante, consigo achar meu caminho para as estradas secretas que levam à Terra do Natal. Já conheci outras pessoas capazes de usar seus totens pessoais para virar a realidade do avesso, para remoldá-la como a argila mole que é. Houve Cradock MC Demot, segundo quem o próprio espírito residia dentro de seu terno preferido. Há o homem que anda de costas, dono de um relógio horrível que avança para trás. Você não vai querer encontrar o homem que anda de costas em um beco escuro, menino, nem em qualquer outro lugar. Existe a tribo do nó verdadeiro, que vive na estrada e trabalha mais ou menos no mesmo ramo que eu. Eu os deixo em paz e eles retribuem de bom grado. E a nossa Meg Lake deve ter o seu próprio totem, que usa para bisbilhotar e espionar. Devem ser as tais peças de palavras cruzadas que ela menciona. Bem, ela parece ter desenvolvido um interesse e tanto por mim. Calculo que, se formos passar por lá, seria educado lhe fazer uma visita. Eu gostaria de encontrá-la e ver se consigo curá-la de sua curiosidade. Ele balançou a cabeça e riu. Aquele seu cacarejo rouco e áspero era a risada de um velho. A estrada rumo à Terra do Natal podia rejuvenescer seu corpo, mas não podia fazer nada em relação à maneira como ele ria. Manx seguiu dirigindo. A linha amarela passava entrecortada à esquerda. Por fim, ele suspirou e recomeçou a falar. Não me importa em lhe dizer isso, Wayne. Quase todos os problemas que eu já tive na vida começaram com uma mulher. Margaret Lake. Sua mãe e minha primeira mulher eram todas farinha do mesmo saco e Deus sabe que deve haver muitas outras de onde elas saíram. Quer saber de uma coisa? Todos os momentos mais felizes da minha vida foram momentos em que fiquei livre da influência feminina. Quando não fui obrigado a fazer concessões. Os homens passam a maior parte da vida passando de mulher em mulher e tendo que servir a elas. Você não pode imaginar a vida de que eu salvei. Os homens não conseguem parar de pensar em mulher. Começam a pensar em uma e é como um esfomeado pensando em um bife mal passado. Se você está com fome e sente cheiro de bife na grelha, sua garganta se tensiona e você para de pensar. As mulheres sabem disso. Tiram vantagem. Elas estabelecem regras, do mesmo jeito que a sua mãe faz antes do jantar. Se você não arrumar seu quarto, trocar de camiseta e lavar as mãos, não vai poder sentar à mesa. A maioria dos homens imagina que vale alguma coisa se consegue respeitar as regras. Mas se você tira a mulher de cena, o homem consegue ter um pouco de tranquilidade. Caso não haja ninguém com quem negociar a não ser você próprio e outros homens, você consegue entender a si mesmo. Isso é sempre bom. Por que o senhor não se divorciou da sua primeira mulher, se não gostava dela? Quis saber Wayne. Naquela época ninguém se divorciava. Isso nunca me passou pela cabeça. Só pensei em ir embora. Cheguei a sair de casa uma ou duas vezes. Mas eu sempre voltava. Por quê? Ficava com vontade de comer um bife. Quanto tempo faz isso, que o senhor se casou pela primeira vez? Quer saber quantos anos eu tenho? Quero. Manx sorriu. Em nosso primeiro encontro, Cassie e eu fomos assistir a um filme mudo. Um tempão, não é? Que filme? Um filme de terror alemão, mas as cartelas eram em inglês. Nas horas assustadoras, Cassie pressionava o rosto contra o meu corpo, escondendo-o. Nós fomos assistir ao filme com o pai dela. Se ele não tivesse ido, acho que ela teria subido no meu colo. Tinha só 16 anos na época. Era uma coisinha de nada, graciosa, atenciosa, tímida. É assim com muitas mulheres. Na juventude, são como pedras preciosas, repletas de possibilidades. Vivem trêmulas e febris de vida, de desejo. Quando ficam amarguradas, são como um pinto que perde a penugem em troca de penas mais escuras. Muitas vezes, as mulheres perdem a ternura do mesmo jeito que uma criança perde os dentes de leite. Wayne aqueceu e, com ar pensativo, puxou um dos dentes superiores para fora da boca. Enfiou a língua no buraco surgido e sentiu o sangue brotar em um filete morno. Um dente novo começava a brotar no mesmo lugar do antigo, embora parecesse mais um anzol de pesca.
Guardou o dente perdido no bolso do short com os outros. Nas 36 horas desde que havia entrado no espectro, tinha perdido 5 dentes. Não estava preocupado com isso. Podia sentir várias fileiras de dentinhos novos despontando. Mais tarde minha mulher me acusou de ser um vampiro, sabe, igual a você, continuou Monks. Disse que eu era igual ao monstro daquele primeiro filme que vimos juntos, o tal alemão. Falou que eu estava sugando a vida de nossas 2 filhas, que me alimentava delas. Mas aqui estamos nós, tantos anos mais tarde, e minhas filhas continuam fortes, felizes, jovens e cheias de alegria. Se eu estava tentando sugar a vida delas, imagino que tenha feito um péssimo trabalho. Durante alguns anos, minha mulher me deixou tão infeliz que eu quase cheguei ao ponto de me matar e levá-las junto com as meninas, só para acabar com aquilo. Mas hoje em dia posso olhar para trás e rir. Dei uma espiada na placa do meu carro um dia desses. Eu peguei as ideias horrendas que minha mulher tinha a meu respeito e as transformei em piada. É assim que se sobrevive. Você precisa aprender a rir, Wayne. Precisa estar sempre procurando formas de se divertir. Acha que consegue se lembrar disso? Acho que sim. Que coisa boa. 2 caras andando de carro juntos à noite. Que maravilha. Você é uma companhia melhor do que Bim Partridge. Pelo menos não se sente obrigado a transformar tudo em uma cançãozinha boba. Com uma voz esganiçada e aguda, ele cantou. 1, 2, 3, 4, 5, 1000. Não tem coisa melhor do que brincar com meu pipiu. Ele balançou a cabeça. Já fiz algumas viagens longas com Bing e cada uma era mais comprida do que a anterior. Você não imagina o alívio que é estar com alguém que não vive entoando cançõezinhas bobas ou fazendo perguntas bobas. Podemos comprar logo alguma coisa para comer. Monks deu um tapa no volante e riu. Acho que falei cedo demais, porque se essa não é uma pergunta boba, chega bem perto. Meu jovem Wayne, eu lhe prometi batatas doces fritas. Por Deus, pretendo mesmo lhe dar. Já levei mais de 100 crianças para a terra do Natal no último século e até hoje não matei nenhuma de fome. A lanchonete que vendia as famosas batatas doces fritas ficava mais uns 20 minutos para o oeste. Um estabelecimento de metal cromado e vidro no meio de um estacionamento do tamanho de um estádio de futebol. Lâmpadas de vapor de sódio na ponta de postes com 10 metros de altura iluminavam o asfalto como se fosse dia. O estacionamento estava cheio de carretas. Pelas janelas da frente, Wayne pôde ver que todos os bancos do bar estavam ocupados como se fosse meio-dia, e não meia-noite. O país inteiro procurava um velho acompanhado por um menino em um Rolls Royce antigo, mas ninguém na lanchonete olhou para fora ou reparou neles, e isso não deixou Wayne espantado. A essa altura, ele já tinha aceitado que o carro podia ser visto, mas não percebido. Era como um canal que só transmitisse estática. Ninguém se demorava nele. Monks estacionou em frente ao estabelecimento, com a frente do automóvel encostada na lateral da construção, e nenhuma vez ocorreu a Wayne pular, gritar ou bater no vidro. Não saia daqui, ordenou Monks, e piscou para Wayne antes de saltar do carro e entrar. Wayne podia ver o interior da lanchonete através do para-brisa. Observou Monks serpentear entre a multidão aglomerada em volta do balcão principal. As televisões acima do bar mostravam carros chispando por uma pista de corrida, depois o presidente agitando o dedo atrás de um púlpito. Em seguida uma loura platinada falando em um microfone em pé diante de um lago. Wayne franziu a testa. O lago parecia conhecido. A imagem mudou e, de repente, o garoto viu a casa alugada no lago Winnipesaukeuk, várias viaturas paradas na rua em frente. Lá dentro da lanchonete, Monks também estava olhando para a TV, a cabeça inclinada para ver melhor. A imagem tornou a mudar e Wayne avistou sua mãe saindo da cocheira montada na Triumph. Estava sem capacete, os cabelos esvoaçando as costas, e foi direto para cima da câmera. O cinegrafista não conseguiu sair da frente a tempo. Sua mãe desviou dele e passou chispando. Ao cair, a câmera proporcionou uma visão rodopiante de céu, grama e cascalho antes de bater no chão. Charlie Monks saiu da lanchonete a passos rápidos, sentou-se ao volante e nos 4-2 deslizou para a estrada outra vez. O velho tinha os olhos embaçados e os cantos da boca contraídos em uma expressão dura e desagradável. Suponho que não vamos mais comer as tais batatas doces fritas, comentou Wayne. Se Charlie Monks o escutou, não deu qualquer indício. A casa do sono. VIC não se sentia ferida, não estava sentindo dor nenhuma. A dor viria mais tarde. Tampouco lhe pareceu que tivesse acordado, nem que tivesse tido um instante sequer consciente. Pelo contrário, suas partes começaram a se encaixar de novo com relutância. Foi um processo tão lento e demorado quanto consertar a Triumph. Ela se lembrou da moto antes mesmo de se lembrar do próprio nome. Em algum lugar, um telefone tocou. Ela ouviu com clareza o som metálico e antiquado produzido por um martelo em uma sineta. Um toque, 2, 3, 4 toques. O som a chamou de volta ao mundo, mas quando ela percebeu que estava acordada já tinha se calado.
Vic sentiu a lateral do rosto molhada e fria. Estava caída de bruços no chão, com a cabeça virada de lado e a bochecha dentro de uma poça. Tinha os lábios secos rachados, e não se lembrava de algum dia ter sentido tanta sede. Lambeu a água e sentiu gosto de terra e cimento, mas a poça estava fresca e agradável. Ela passou a língua pelos lábios para umedecê-los. Junto ao seu rosto havia uma bota. Ela podia ver a borracha preta dentada na sola e um cadarço solto. Já fazia uma hora que via aquela mesma bota de forma intermitente, registrando-a por um segundo, depois esquecendo-a quase na mesma hora em que tornava a fechar os olhos. Não saberia dizer onde estava. Achou melhor se levantar e descobrir. Havia uma boa chance de que os fragmentos cuidadosamente encaixados de si mesma se desintegrassem outra vez em um pó cintilante quando ela tentasse levantar, mas não via outra solução, pois pressentia que nem tão cedo alguém iria encontrá-la. Ela sofrerá um acidente. Com a moto? Não. Estava dentro de um porão. Viu paredes de concreto cuja superfície esfarelada deixava entrever a pedra por baixo. Pôde distinguir também um leve cheiro de porão mesclado com odores de metal queimado e de matéria fecal, fazendo-a recordar uma latrina aberta. Pôs as mãos debaixo do corpo e se ergueu até ficar de joelhos. Não doeu tanto quanto imaginou que fosse acontecer. Sentiu as articulações, a base das costas e a bunda doloridas, mas eram como as dores causadas por uma gripe, não por ossos quebrados. Foi quando viu que ela lembrou tudo de uma vez só. A fuga do lago Winnipesaukeauke, a ponte, a igreja em ruínas, o homem chamado Bing que havia tentado sedá-la e estuprá-la. O homem da máscara de gás se achava dividido em 2 pedaços ligados por uma única tripa gordurosa de intestino. A metade superior estava no corredor, as pernas, logo depois da soleira da porta, com as botas próximas de onde Vic estivera caída. Bing ainda segurava o regulador de pressão acoplado à parte de cima do cilindro metálico de sevoflurano, que fora destruído e agora era apenas um domo em formato de capacete composto por varetas de metal retorcido. Era o homem quem exalava aquele cheiro de fossa séptica rompida, provavelmente porque sua fossa séptica interna de fato se rompera. O cheiro que ela estava sentindo era dos seus intestinos. O recinto parecia inclinado. Vic ficou tonta ao olhar em volta, como se houvesse levantado depressa demais. A cama tinha sido virada e ela agora via por baixo suas molas e pernas. A pia fora arrancada da parede e pendia em um ângulo de 45 graus acima do chão, sustentada apenas por um par de canos que haviam se soltado das braçadeiras. Água borbulhava de um sifão rachado e empoçava no chão. Vic pensou que se tivesse dormido por mais tempo, poderia muito bem ter se afogado. Foi preciso algum esforço para ficar em pé. Sua perna esquerda resistiu a dobrar e ela sentiu uma pontada de dor forte o suficiente para fazê-la sorver uma inspiração arquejante por entre os dentes cerrados. Sua patela estava colorida por hematomas em tons de verde e azul. Vic não se atreveu a apoiar o peso nessa perna, pois desconfiava que qualquer pressão de verdade a faria ceder. Deu uma última olhada no recinto à sua volta, como uma visitante na sombria exposição de algum museu do sofrimento. Não havia mais nada para ver ali. Vamos indo, pessoal. Temos algumas peças incríveis para examinar na sala ao lado. Passou entre as pernas do homem da máscara de gás e por cima dele, tomando cuidado para não emaranhar um dos pés naquela comprida armadilha de tripa. A visão era tão surreal que ela nem conseguiu ficar com nojo. Começou a dar a volta na parte superior do cadáver. Não quis olhar para o rosto e manteve os olhos afastados ao passar. No entanto, antes de dar 2 passos, não se conteve e olhou por cima do ombro. A cabeça dele estava virada de lado. As córneas límpidas exibiam um olhar fixo e chocado. O respirador fora projetado para trás e preenchia a boca aberta como uma mordaça de plástico derretido e fibra carbonizada. Ela seguiu pelo corredor. Foi como atravessar o convés de um navio que começava a adernar rumo a um redemoinho escuro. Descambou várias vezes para a direita e levou uma das mãos à parede para se equilibrar. Uma vez se esqueceu de tomar cuidado e apoiou o peso na perna esquerda. Seu joelho se dobrou na hora e ela estendeu um braço depressa à procura de algo em que se amparar. Sua mão se fechou em volta do busto de Jesus Cristo, que estava em cima de uma estante abarrotada de material pornográfico. Jesus lhe sorriu com lascívia e sua mão ficou toda suja de cinzas. Deus morreu queimado, só sobraram demônios. Não tornaria a esquecer a perna esquerda. Ocorreu-lhe um pensamento aleatório sem sentido. Que bom que a moto é britânica. No pé da escada, seus pés se emaranharam em um saco de lixo volumoso, um peso envolto em plástico, e ela desabou em cima dele pela segunda vez. Havia aterrissado em cima daquele mesmo monte quando o homem da máscara de gás a empurrar a escada abaixo. O lixo tinha parado sua queda e muito provavelmente evitara que ela quebrasse o pescoço ou a cabeça. O objeto era frio e pesado, mas não de todo rígido. Vic sabia o que havia debaixo do plástico, soube pela extremidade protuberante e pontuda de um quadril e pela superfície plana de um tórax. Não queria ver nem saber, mas ainda assim suas mãos rasgaram o plástico. O cadáver estava envolto em uma mortalha de sacos de lixo presa por fita adesiva. O cheiro que saiu lá de dentro não foi o de decomposição, porém, sob certos aspectos, foi ainda pior. Um odor nauseante de pão de mel. O homem era magro e sem dúvida fora bonito um dia. Não havia propriamente se decomposto e sim se mumificado. Tinha a pele seca e amarelada, os olhos afundados nas órbitas. Seus lábios estavam entreabertos como se ele houvesse morrido no meio de um grito, embora isso talvez fosse um efeito da pele retesada e afastada dos dentes. Vic expirou, parecendo dar um soluço. Levou a mão ao rosto frio do cadáver. Eu sinto muito, lamentou ela. Não conseguiu se conter. Teve que chorar.
Nunca tinha sido chorona, mas em alguns momentos as lágrimas eram a única reação sensata. Chorar era uma espécie de luxo, os mortos não sentiam perda alguma, não choravam por ninguém nem por nada. Vic tornou a afagar a bochecha do morto e tocou seus lábios com o polegar, e foi então que viu a folha de papel embolada e enfiada em sua boca. O morto a fitava com um ar de súplica. Tá bom, amigo, disse Vic, e puxou o papel da sua boca. Fez isso sem qualquer repulsa. O morto tivera um fim ruim e o enfrentará sozinho, fora abusado, ferido e depois jogado fora. Vic queria escutar seus dizeres, mesmo que fosse tarde demais para intervir. O bilhete estava escrito em um pedaço rasgado de embrulho de Natal, numa caligrafia trêmula com lápis borrado. Minha mente está clara o suficiente para escrever. Única vez em dias. O básico. Item meu nome é Nathan Demeter e eu moro em Brandenburg. KY item Bing Partridge me manteve preso item ele trabalha para um homem chamado Monks item tem uma filha chamada Michelle, uma menina linda e boa. Graças a Deus o carro me levou e não levou ela. Digam a Michelle o seguinte, eu te amo, garota. Ele não pode me machucar muito porque quando eu fecho os olhos vejo você. Chore, mas não desista nunca das risadas. Não desista nunca da felicidade. Você precisa dessas duas coisas. Eu tive as duas. Te amo, garota. Seu pai Vic leu o bilhete sentada, encostada no cadáver, e tomou cuidado para não chorar em cima do papel. Depois de algum tempo, enxugou o rosto com as costas da mão e olhou para o alto da escada. Pensar na maneira como tinha descido aqueles degraus causou-lhe uma breve, porém intensa sensação de tontura. Ficou assombrada por ter despencado dali e sobrevivido. Havia descido bem mais depressa do que iria subir. Seu joelho esquerdo agora latejava com vigor e irradiava lancinantes pontadas de dor no mesmo ritmo da sua pulsação. Ela achou que teria todo o tempo do mundo para subir a escada, mas no meio da subida o telefone recomeçou a tocar. Vic hesitou ao ouvir o clangor metálico do martelo na sineta. Então começou a saltitar, agarrando-se ao corrimão e mal tocando o pé no chão. Senhoras e senhores, ponham a mão no chão. Senhoras e senhores, pulem de um pé só, entoava em sua mente uma voz aguda de menina. Ela chegou ao último degrau e atravessou a porta rumo a um sol ofuscante, opressivo. O mundo brilhava tanto que a deixou tonta. O telefone tocou pela terceira ou quarta vez. Muito em breve iria parar de novo. Vic segurou o aparelho preto pregado na parede logo à direita da porta do porão. Apoiou-se no batente com a mão esquerda e percebeu, distraída, que ainda estava com o bilhete de Nathan Demeter. Levou o fone ao ouvido. Pelo amor de Deus, Bing, falou Charlie Monks. Onde você se meteu? Já liguei várias vezes. Estava começando a temer que você tivesse feito alguma bobagem. Não é o fim do mundo você não ter vindo comigo, sabe? Pode ser que haja outra oportunidade, e enquanto isso, tem várias coisas que você pode fazer por mim. Para começar, pode me dar as últimas notícias sobre nossa amiga, a senhora MC Queen. Vi uma reportagem na TV dizendo que ela fugiu de seu pequeno chalé em New Hampshire e sumiu. Algum sinal dela? O que você acha que ela anda fazendo? Vic respirou lentamente. Ah, ela tem andado muito ocupada. A última coisa que ela fez foi ajudar Bing a redecorar o porão da casa dele. Achei que lá embaixo estivesse faltando um pouco de cor, então pintei as paredes com aquele filho da puta. Monks passou tempo suficiente em silêncio para ver e se perguntar se ele tinha desligado. Estava prestes a chamá-lo quando tornou a ouvir sua voz. Minha nossa. Isso significa que o pobre Bing morreu? Lamento ouvir isso. Nós tivemos uma despedida infeliz. Agora me sinto mal por isso. Sob muitos aspectos, ele era uma criança. Fez algumas coisas horríveis, imagino, mas não se pode culpá-lo. Ele não sabia distinguir o certo do errado. Cala essa boca, ele não importa. Escuta bem o que eu vou dizer. Eu quero meu filho de volta, Monks, e estou indo buscá-lo. Estou indo e você não vai querer estar com ele quando eu o encontrar. Encosta esse carro. Esteja onde estiver, encosta o carro. Deixa o meu filho saltar no acostamento, ileso. Fala para ele me esperar, que mamãe vai chegar antes do que ele imagina. Se fizer isso, não precisa se preocupar com o fato de eu ir atrás de você. Eu libero você e estaremos quites. Ela não sabia se o que estava dizendo era verdade, mas soava bem. Como você chegou até Bing Partridge, Vitória? É isso que eu quero saber. Foi que nem no Colorado? Chegou a ele pela sua ponte? Wayne está ferido? Ele está bem? Eu quero falar com ele. Passa o telefone para ele. As pessoas no inferno sempre querem água gelada. Se você responder as minhas perguntas, vou pensar se responderei as suas. Me diga como chegou à casa de Bing e veremos o que posso fazer. Vic tremia de forma incontrolável. Era o início do estado de choque. Primeiro me disse ele está vivo. Se não estiver, que Deus o proteja. Se ele não estiver vivo, Monks, o que eu fiz com Bing não é nada comparado ao que vou fazer com você. Ele está bem. Ele é um perfeito raiozinho de sol. É isso que você vai saber por enquanto, e só isso. Me conte como chegou à casa de Bing. Foi na moto? No Colorado você tinha uma bicicleta. Mas agora acho que tem um novo transporte. Ele a levou à sua ponte? Se me responder, eu a deixo falar com o garoto. Vic tentou decidir o que responder, mas nenhuma mentira lhe ocorreu e ela não teve certeza se o fato de ele saber mudaria alguma coisa. Eu atravessei a ponte e ela me trouxe até aqui. Quer dizer que você arrumou um tremendo par de rodas. Uma bicicleta com uma marcha a mais, é isso? Mas ela não a trouxe até mim. Levou-a à casa do sono. Ora, eu acho que existe um motivo para isso. Eu próprio agora tenho um transporte com algumas marchas a mais e entendo um pouco o modo como eles funcionam. Esses mecanismos têm lá os seus caprichos. Ele fez uma pausa. Você ordenou que eu encostasse o carro e deixasse seu filho saltar. Afirmou que iria chegar antes do que ele imagina. A ponte só consegue levá-la a pontos fixos, é isso? Faria sentido. Afinal de contas, trata-se de uma ponte. As duas extremidades precisam estar apoiadas em alguma coisa, mesmo que sejam apenas duas ideias fixas. Meu filho, quero ouvir a voz dele. Você prometeu. Nada mais justo, concordou Monks.
Aqui está ele, Vic. Aqui está o rapazinho em pessoa. Fábrica de fogos atire na lua, Illinois. À luz empoeirada do início da tarde, o Sr. Monk saiu da estrada com o espectro e entrou no pátio de um depósito de fogos de artifício. O letreiro mostrava uma lua imensa e furiosa com um foguete enfiado em um dos olhos, sangrando fogo. Wayne riu só de ver aquilo. Riu e apertou seu enfeite de lua. A loja era uma construção inteiriça e comprida, com um poste de madeira na frente para amarrar cavalos. Ocorreu ao Wayne que eles estavam outra vez no oeste, onde ele havia passado a maior parte da vida. Às vezes, quando queriam transmitir um ar rústico, os estabelecimentos do norte tinham postes para atrelar cavalos, mas, à medida que se avançava rumo ao oeste, por vezes se via pilhas de esterco seco. Era o indício de que se estava novamente na terra dos cowboys. Embora hoje muitos cowboys dirigissem carros com tração nas 4 rodas e ouvissem Eminem. Lá na terra do Natal tem cavalos? Perguntou Wayne. Renas branquinhas e mansas. Dá para montar nelas. Você pode dar comida para elas com a mão. O que elas comem? Tudo que você der, feno, açúcar, maçãs. Elas não são muito exigentes. E são todas brancas? Sim. Raramente dá para vê-las, porque é difícil distingui-las da neve ao fundo. Na terra do Natal sempre neva. A gente poderia pintar as renas, exclamou Wayne, animado. Aí seria mais fácil vê-las. Ou nos últimos tempos, ele vinha tendo muitos pensamentos excitantes. Sim, seria divertido. Pintar de vermelho. Renas vermelhas. Como carros de bombeiros. Seria bem interessante. Wayne sorriu ao pensar em renas mansas pacientemente paradas, enquanto ele as pintava com um rolo de tinta até ficarem do mesmo vermelho vivo das maçãs do amor. Passou a língua pelos dentes novos e pontiagudos, refletindo. Após chegar à terra do Natal, iria fazer um furo em seus antigos dentes, passá-los em um barbante e usá-los como colar. Monk se inclinou até o porta-luvas, abriu e pegou o celular de Wayne. Havia usado o telefone várias vezes durante a manhã. Wayne sabia que ele estava ligando para Bing Partridge sem obter resposta. O Sr. Monks nunca deixava recado. Wayne olhou pela janela. Um homem saía da loja de fogos com uma sacola debaixo de um dos braços. Estava de mãos dadas com uma menininha loura que saltitava ao seu lado. Seria engraçado pintar uma menina de vermelho vivo. Tirar a roupa dela, segurá-la no chão e pintar seu corpinho rijo enquanto ela se contorcia. Pintá-la todinha. Para pintá-la direito, seria melhor raspar todos os seus cabelos. Wayne imaginou o que se poderia fazer com um saco cheio de cabelos louros. Devia haver algo bem divertido para fazer com eles. Pelo amor de Deus, Bing, onde você se meteu? Questionou o Sr. Monks. Ele abriu a porta, saltou do carro e ficou em pé no estacionamento. A menina e o pai subiram em uma picape que em seguida deu ré pelo chão de cascalho. Wayne acenou. A garota ouviu e acenou de volta. Nossa, que cabelos lindos! Daria para fazer uma corda de mais de 1 metro com todo aquele cabelo liso e dourado. Depois um nó sedoso para enforcar a menina. Que ideia sensacional! Wayne se perguntou se alguém já teria sido enforcado com os próprios cabelos. Monks passou algum tempo ao telefone, andando de um lado para outro. Suas botas erguiam nuvens esbranquiçadas no chão claro de terra batida. O trinco da porta atrás do banco do motorista estalou. Monks abriu-a e se inclinou para dentro do carro. Wayne, lembra quando eu disse ontem que, se você fosse bonzinho, poderia falar com a sua mãe? Eu detestaria deixar você pensando que Charlie Monks não sabe manter sua palavra. Aqui está ela. Sua mãe quer saber como você está. Wayne pegou o celular. Mãe, sou eu. Como você está? A linha silvou e chiou e ele então escutou a voz da mãe, embargada. Wayne, estou aqui. Está me ouvindo? Wayne, você está bem? Estou. A gente parou para comprar fogos de artifício. O Sr. Monks vai me comprar umas estrelinhas e um rojão. Você está bem? Parece que está chorando. Estou com saudades de você. Mamãe precisa que você volte. Wayne, eu preciso que você volte e vou aí buscar você. Ah, então tá. Eu perdi um dente. Alguns dentes, na verdade. Mãe, eu te amo. Está tudo bem. Eu estou bem. A gente está se divertindo. Wayne, você não está bem. Ele está fazendo alguma coisa com você. Está entrando na sua cabeça. Você tem que impedir isso. Tem que lutar. Ele não é um homem bom. Wayne sentiu uma comichão nervosa na barriga. Passou a língua pelos novos dentes reluzentes em formato de gancho. Ele vai me comprar fogos, replicou, com a voz emburrada. Passará a manhã inteira pensando nos fogos, pensando em abrir furos na noite com rojões, em incendiar o céu. Desejou ser possível pôr fogo nas nuvens. Seria uma visão e tanto. Jangadas de nuvens em chamas caindo do céu, cuspindo fumaça preta. Wayne, ele matou o Oper, disse ela, e foi como um tapa na cara. Wayne se retraiu.
O Hopper morreu lutando por você. Você tem que lutar, Hopper. Parecia-lhe que não pensava em Hopper havia muitos anos. Mas se lembrou do cão agora, de seus olhos grandes, tristonhos e observadores encarando do meio dos pelos emaranhados de sua cara de monstro das neves. Lembrou-se do mau hálito, da pelagem morna e macia, da alegria boba, e de como o cão tinha morrido. Ele mordera o homem da máscara de gás no tornozelo. E aí o Sr. Monks, Mãe, falou ele de repente. Mãe, eu acho que estou doente. Acho que estou todo envenenado por dentro. Ai, meu amor, estava chorando outra vez. Ai, meu amor, aguenta firme. Continue sendo você mesmo. Eu estou chegando. Os olhos de Wayne arderam e, por alguns instantes, o mundo embaçou e se duplicou. Sentir-se à beira das lágrimas o deixou espantado. Afinal, ele não estava se sentindo nada triste. Era mais como uma lembrança da tristeza. Diga algo que ela possa usar, pensou. Usar algo. Diga. Eu vi a vovó Linde, contou. Em um sonho. Ela estava falando tudo embaralhado, mas tentou me dizer alguma coisa sobre lutar contra ele. Só que é difícil. Feito tentar enfrentar um rochedo com uma colher. Não sei o que ela falou, mas faça isso. Pelo menos tente. Tá bom, vou tentar. Mãe, mais uma coisa. Sua voz se acelerou com uma urgência repentina. Ele está levando a gente para encontrar. Monks estendeu a mão para o banco traseiro e arrancou o celular da mão de Wayne. Seu rosto comprido e macilento estava corado e os olhos exibiam uma expressão irritada, como se ele houvesse perdido uma rodada de cartas que esperava ganhar. Bom, chega de papo, sentenciou o Sr. Monks com uma voz alegre que não combinava com o brilho raivoso dos olhos antes de bater a porta na cara de Wayne. Assim que a porta se fechou, foi como se uma corrente elétrica houvesse sido cortada. Wayne afundou outra vez no estofamento de couro sentindo-se cansado, com o pescoço rígido e as têmporas latejando. Percebeu que estava abalado. A voz da mãe, o som de seu pranto e a lembrança de Hopper mordendo e morrendo o deixavam preocupado e com dor na barriga. Eu estou envenenado, pensou. Envenenado estou eu. Tocou o bolso da frente, sentiu o calombo formado por todos os dentes que havia perdido e pensou em envenenamento por radiação. Envenenamento por radiação. Radiação era uma palavra engraçada, uma palavra que trazia à mente formigas gigantes em filmes preto e branco, o tipo de longa que ele costumava assistir com o pai. Wayne se perguntou o que aconteceria com formigas dentro de um micro-ondas. Imaginou que fossem fritar e pronto. Não lhe pareceu provável que crescessem. Mas não dava para descobrir sem tentar. Ele acariciou seu pequeno enfeite de lua e imaginou formigas estourando feito pipoca. Havia uma vaga percepção no fundo de sua mente, algo sobre tentar pensar de trás para a frente, mas não conseguiu se ater a ela. Não havia diversão ali. Quando Monks entrou no carro, Wayne já sorria outra vez. Não sabia muito bem quanto tempo fazia, mas Monks tinha encerrado sua ligação e entrado na Atire na Lua. Trazia na mão um fino saco de papel pardo, e um comprido tubo verde despontava para fora do saco envolto em uma embalagem de celofane. As etiquetas na lateral o identificavam como avalanche de estrelas, o final perfeito para a noite perfeita. Monks olhou para Wayne por cima do banco da frente com os olhos um pouco saltados e os lábios esticados em um esgar decepcionado. Comprei estrelinhas e um rojão para você. Se vamos usá-los ou não, são outros 500. Tenho certeza de que você ia contar à sua mãe que vamos encontrar a senhorita Maggie Legge. Isso teria estragado a minha diversão. Não entendo muito bem por que eu deveria me esforçar para você se divertir quando você parece determinado a negar os meus pequenos prazeres. Estou morrendo de dor de cabeça, comentou Wayne. Monks sacudiu a cabeça com fúria, bateu a porta e saiu do estacionamento empoeirado cantando pneus, erguendo uma nuvem de fumaça marrom. Passou 5 quilômetros de cara amarrada, mas, perto da divisa com Iowa, um gordo porco-espinho tentou atravessar pesadamente a estrada e o espectro o atropelou com um baque alto. O barulho foi tão forte e inesperado que Wayne não conseguiu se conter e soltou uma gargalhada que pareceu um ganido. Monks olhou para trás e lhe abriu a contragosto um sorriso caloroso. Em seguida ligou o rádio. Os dois começaram a cantar o Little Town of Bethlehem, e tudo melhorou. A Casa do Sono. Mãe, mais uma coisa. Ele está levando a gente para encontrar, disse Wayne, mas depois disso houve um chacoalhar, uma batida e a pancada bem alta de uma porta se fechando. Bom, chega de papo, interveio Monks com uma voz animada. O rapazinho passou por muita coisa ultimamente. Não quero deixá-lo assoberbado. Vicky apoiou um punho fechado na bancada da cozinha e chorou ao telefone, o corpo todo estremecendo. O menino que ela escutara do outro lado da linha falará com a voz de Wayne, mas não era Wayne. Não exatamente. Havia uma desconexão sonhadora, distraída, não apenas em relação à situação, mas também ao menino sério e controlado que seu filho sempre fora.
Na verdade, só havia soado como ele mesmo no final, depois de ela mencionar o Oper. Por alguns instantes, embora confuso e amedrontado, parecerá ele próprio. Parecerá drogado também, como alguém que desperta de uma profunda anestesia. O carro estava anestesiando de alguma forma enquanto sugava a essência que o fazia ser Wayne e deixava para trás apenas uma coisa feliz e desmiolada. Um vampiro, supunha ela, igual a Brad M. C. Cowley, o menininho frio que tentará matá-la no chalé acima de Gumbarrel tantos anos antes. Havia nisso uma linha de raciocínio que vi que não conseguia suportar seguir, para a qual precisava virar as costas a fim de não começar a gritar. Você está bem, Vitória? Quer que eu ligue outra hora? Você está matando meu filho. Ele está morrendo. Ele nunca esteve mais vivo. Wayne é um bom menino. Estamos nos dando bem feito Butch e Sundance Kid. Pode confiar que vou tratá-lo bem. Na verdade, prometo não machucá-lo. Eu nunca machuquei criança alguma. Mas ninguém sabe disso, pois você contou todas aquelas mentiras a meu respeito. Eu passei a vida inteira a serviço das crianças, mas você espalhou alegremente que eu era um tremendo molestador de crianças. Eu teria pleno direito de fazer coisas terríveis com seu filho, sabia? Estaria apenas correspondendo às histórias fantasiosas que você inventou sobre mim. Detesto não fazer jus ao mito. Porém, não consigo ser cruel com crianças. Ele fez uma pausa. Já os adultos são outra história. Solta o meu filho. Por favor, solta o meu filho. Isso não tem nada a ver com ele. Você sabe que não tem. Você só quer dar o troco em mim. Eu entendo isso. Estaciona em algum lugar. Basta estacionar e esperar. Vou usar minha ponte. Vou encontrar vocês. A gente pode fazer uma troca. Você deixa o Wayne saltar do carro e eu embarco, e aí pode fazer comigo o que quiser. Você teria muito do que se redimir. Contou ao mundo inteiro que eu a molestei sexualmente. Sinto-me mal por ter sido acusado de algo que jamais tive o prazer de tentar. É isso que você quer? Isso deixaria você feliz? Estuprar você? Pelo amor de Deus, não. Só estou sendo rabugento. Não entendo atos depravados desse tipo. Tenho consciência de que muitas mulheres gostam de uns tapas vigorosos no traseiro durante o ato sexual e de serem chamadas de nomes degradantes, mas tudo isso é só brincadeira. Possuir uma mulher contra a sua vontade? Não mesmo. Você pode não acreditar, mas eu sou pai de 2 filhas. Às vezes eu acho que você e eu começamos com o pé esquerdo. Sinto muito por isso. Nós nunca tivemos oportunidade de nos conhecer. Aposto que você teria gostado de mim se tivéssemos nos conhecido em outras circunstâncias. Puta que pariu. Não é tão inacreditável assim. Eu já fui casado 2 vezes e raramente fiquei sem a companhia de uma mulher. Alguém achou alguma coisa para gostar. Que papo é esse? Você quer me namorar, porra? Ele soltou um assobio. Que palavreado. Você deixaria encabulado um estivador. Considerando como correu seu primeiro encontro com Bing Partridge, acho que seria melhor para minha saúde a longo prazo nós apenas conversarmos. Pensando bem, os poucos encontros que tivemos não foram lá muito românticos. Você cansa os homens, Vitória. Ele tornou a rir. Você me cortou, mentiu sobre mim e me botou na cadeia. É pior do que a minha primeira mulher. Mesmo assim, tem alguma coisa que faz um homem querer sempre mais. Você sabe mesmo deixar os rapazes devaneando. Vou dizer uma coisa para fazer você devanear. Você não vai poder ficar dirigindo para sempre. Mais cedo ou mais tarde vai ter que estacionar. Mais cedo ou mais tarde, vai ter que parar em algum lugar para fechar os olhos por um instante. E quando você abrir os olhos de novo eu vou estar lá. Seu amigo Bing se safou fácil, Charlie. Eu sou uma piranha cruel e psicopata e vou queimar você vivo dentro do seu carro e pegar meu filho de volta. Tenho certeza de que vai tentar, Vitória. Mas já parou para pensar o que vai fazer se finalmente nos encontrar e ele não quiser ir com você? O telefone ficou mudo. Depois de Manx desligar, VIC dobrou o corpo aos arquejos, como se houvesse acabado de completar uma corrida longa e vigorosa. Seu choro foi raivoso, tão físico e exaustivo quanto o ato de vomitar. Sua vontade era pegar o fone e o esmigalhar contra a parede, mas uma parte mais sensata de si mesma a conteve. Se você vai ficar maluca, ouviu seu pai aconselhar, então usa isso a favor em vez de ser usada. Seu pai algum dia tinha dito isso? Vi que não sabia. Quando o choro cessou, seus olhos estavam doloridos e seu rosto ardia. Ela começou a andar em direção à pia, sentiu algo puxar sua mão e percebeu que ainda segurava o fone preso à parede por um comprido fio preto enrolado. Pôs o fone no gancho e ficou olhando para o disco giratório. Sentia-se vazia, dolorida, mas agora que o acesso de choro havia passado, sentia também, pela primeira vez em muitos dias, uma espécie de paz, muito parecida com a calma que experimentava enquanto esboçava uma de suas ilustrações do máquina de busca. Poderia ligar para certas pessoas. Precisava tomar decisões. Os quebra-cabeças do máquina de busca tinham sempre muitas informações visuais distrativas, muito ruído. O clímax do primeiro volume acontecia dentro de uma nave espacial alienígena. Máquina de busca precisava percorrer o labirinto de um corte transversal da nave e acionar vários interruptores de autodestruição pelo caminho até finalmente chegar à cápsula de fuga. Entre ele e a liberdade havia lasers, portas trancadas, compartimentos cheios de radiação e extraterrestres irados que pareciam grandes cubos de nata de cocô. Solucionar o quebra-cabeça era mais difícil para os adultos do que para as crianças. Aos poucos, vi que percebera que isso se devia ao fato de os adultos sempre tentarem ver o caminho inteiro até o final, algo impossível, pois havia informações demais. As crianças, por sua vez, não se afastavam do quebra-cabeça para ter uma visão geral. Elas fingiam ser o máquina de busca, o herói da história, e só olhavam para o pedacinho que ele podia ver, para cada passo do caminho. Vic passará a acreditar que a diferença entre infância e idade adulta era o que separava imaginação e resignação. Você trocava uma pela outra e se perdia no caminho. Vic já tinha entendido que na verdade não precisava encontrar Manx.
Isso era tão impossível quanto acertar uma flecha em movimento com outra. Ela o fizera pensar que tentaria usar a ponte para alcançá-lo. Só que Vic sabia para onde Monks estava indo. Para onde tinha que ir podia ir para lá quando quisesse. Mas estava se precipitando. A Terra do Natal ficava bem mais para frente na estrada. Tanto no sentido figurado quanto no literal precisava estar pronta para lutar quando tornasse a encontrar Monks. Acabaria sendo obrigada a matá-lo e era necessário saber como fazer isso. E ainda havia Wayne. Precisava saber se Wayne ainda seria ele mesmo ao chegar à Terra do Natal, se o que estava acontecendo com ele era reversível. Conhecia uma pessoa capaz de responder sobre Wayne e outra que poderia lhe ensinar a lutar? Alguém que poderia até arrumar as armas de que necessitava para ameaçar a única coisa que Monks obviamente valorizava. Só que as duas também estavam mais adiante na estrada. Vi queria procurá-las uma de cada vez, em breve. Mas primeiro faltava uma coisa. Uma jovem chamada Michelle Demeter perderá o pai e tinha que tomar conhecimento do que acontecerá com ele. Já havia passado tempo suficiente no escuro. Vic fitou o feixe de luz que entrava pela janela da cozinha e concluiu que era fim de tarde. O céu era um domo de um azul profundo. A tempestade que se aproximava no momento que ela chegará já devia ter se dissipado. Se alguém tinha ouvido o cilindro de sevoflurano explodir e rasgar Bing Partridge ao meio, provavelmente pensara que fosse apenas uma trovoada. Ela calculava ter passado 3-4 horas inconsciente. Deu uma olhada no maço de envelope sobre a bancada, na correspondência do homem da máscara de gás. Bing Partridge Block Lane, 25 Sugar Creek, Pensilvânia 16.323. Aquilo seria meio difícil de explicar. 4 horas não era tempo suficiente para ir de New Hampshire até a Pensilvânia, nem mesmo com a aceleradora toda. Então lhe ocorreu que ela não precisava explicar. Outras pessoas poderiam se preocupar com explicações. Ela discou. Sabia o telefone de cor. Alô? Atendeu Lu. Não tivera certeza de que Lu atenderia. Imaginara que Tabitha o faria. Ou talvez o outro agente, o policial feio das sobrancelhas brancas peludas, Daltrey. Ela poderia lhe dizer onde estava o seu isqueiro. O som da voz de Lu a deixou um pouco fraca e a privou momentaneamente da certeza que sentia. Teve a sensação de nunca tê-lo amado da forma que ele merecia, e de que ele sempre a amara mais do que ela merecia. Sou eu. Eles estão escutando? Ah, Vic, que merda. O que você acha? Oi, Vic, interveio Tabitha. Você deixou muita gente por aqui bem chateada. Quer conversar sobre o motivo da sua fuga? Fui buscar meu filho. Eu sei que tem coisas que você não me disse. Talvez coisas que teve medo de me dizer. Mas eu preciso ouvir tudo, Vic. O que quer que você tenha feito nas últimas 24 horas, tenho certeza de que pensou que precisava fazer. Tenho certeza de que pensou que era o certo. 24 horas? Como assim? 24 horas. Estamos atrás de você esse tempo todo. Você conseguiu um sumiço e tanto. Algum dia precisamos conversar sobre como fez isso. Por que não me diz onde? Já faz 24 horas. Tornou a exclamar Vic. Pensar em um dia inteiro perdido lhe parecia de certa forma tão incrível quanto um carro que se abastecia com almas humanas. Com uma voz baixa e paciente, Tabitha tornou a falar. Vic, eu quero que você fique onde está. Não posso fazer isso. Você precisa não. Cala a boca. Cala a boca e escuta. Você tem que encontrar uma moça chamada Michelle Demeter. Ela mora em Brandenburg, no Kentucky. O pai dela sumiu um tempo atrás. Ela deve estar louca de preocupação. Ele está aqui, no porão. Está morto. Acho que já está morto há alguns dias. Entendeu? Entendi eu. Tratem de cuidar bem dele. Não o enfiem na porra de uma gaveta no necrotério e pronto. Arrumem alguém para ficar com ele até a filha chegar. Ele já passou tempo demais sozinho. O que houve com ele? Foi morto por um homem chamado Bing Partridge. Bing era o cara de máscara de gás que atirou em mim. O cara que vocês acharam que não existisse. Ele estava trabalhando com Monks. Acho que eles têm uma longa história em comum. Vic, Charlie Monks morreu. Morreu nada. Eu vi Nathan Demeter também. Demeter vai confirmar o que estou dizendo. Vic, você acabou de falar que Nathan Demeter está morto. Como é que ele vai confirmar a sua história? Quero que fique calma. Você passou por muita coisa. Acho que está tendo uma. Porra, eu não estou tendo nenhuma alucinação. Não tive conversas imaginárias com um morto. Demeter deixou um bilhete, tá? Um bilhete que cita Monks. Lu, você ainda está aí? Estou, Vic. Estou aqui. Tudo bem com você? Eu falei com o Wayne hoje de manhã, Lu. Ele está vivo. Ele ainda está vivo e eu vou trazê-lo de volta. Ai, meu Deus, disse Lu com uma voz rouca de emoção. E Vic soube que ele estava tentando não chorar. Ai, meu Deus. O que foi que ele falou? Ele não foi ferido. Vitória, interveio Tabitha. Onde você peraí? Exclamou Lu. Vic, cara, você não pode fazer isso sozinha. Não pode atravessar essa ponte sozinha. Vic se preparou para o que ia falar, como se apontasse um fuzil para um alvo distante, e avisou com a voz mais calma e nítida de que foi capaz. Escuta o que eu vou dizer, Lu. Preciso parar num lugar e depois vou visitar um homem que pode me conseguir um pouco de anfo. Com o anfo certo, posso explodir o mundo de Monks. Info? Que info? Perguntou Tabitha. Vitória, Lu tem razão. Você não pode lidar com isso sozinha. Volte. Volte e fale conosco. Que homem é esse que você vai visitar? Que informação é essa de que precisa? A voz de Lu saiu lenta e embargada. Sai daí, Vic. Outra hora a gente continua esse papinho de bosta. Eles estão indo pegar você. Sai logo daí e vai fazer o que precisa. Senhor Carmody? Chamou Tabitha com um toque súbito de tensão na voz. Senhor Carmody? Fui, Lu. Eu te amo.
Eu também, disse ele soando engasgado. Vic pôs o fone no gancho devagar. Achava que Lu tivesse entendido seu recado. Ele responderá outra hora, a gente continua esse papinho de bosta. No contexto, a frase quase fazia sentido. Havia uma mensagem subliminar nela, mas ninguém exceto Vic teria conseguido detectá-la. Bosta, o estrume de cavalo era um dos principais componentes do anfo, substância que seu pai usava havia décadas para explodir pedreiras. Ela mancou até a pia e abriu a torneira de água fria para molhar o rosto e as mãos. Sangue e sujeira rodopiaram em volta do ralo formando belos arabescos rosados. Vic tinha pedaços do homem da máscara de gás por todo o corpo. Gotas de Bingley que efeito escorriam por sua camiseta salpicavam seus braços. Talvez houvessem se entranhado em seus cabelos. Ao longe, ouviu o lamento de uma sirene de polícia. Ocorreu-lhe que deveria ter tomado uma ducha antes de ligar para Lu, ou vasculhado a casa em busca de uma arma. Provavelmente precisava mais de uma arma do que de lavar os cabelos. Abriu a porta de tela com um empurrão e desceu os degraus dos fundos, tomando cuidado para não apoiar o peso no joelho esquerdo. Seria preciso mantê-lo esticado quando estivesse na moto. Por um segundo ficou apreensivo ao pensar como conseguiria passar as marchas com o pé esquerdo. Então lembrou que a moto era britânica. A embreagem ficava à direita, configuração antiga que não era mais autorizada nos Estados Unidos desde antes de ela nascer. Vic subiu o morro com o rosto virado para o sol. Fechou os olhos para concentrar os sentidos naquele calor agradável sobre a pele. O barulho da sirene foi ficando cada vez mais alto atrás dela e o efeito Doppler o fazia subir e descer, aumentar e diminuir. Tabitha faria a cabeça rolarem quando descobrisse que eles haviam se aproximado da casa com as sirenes aos berros, alertando Vic com bastante antecedência da sua chegada. No alto do morro, enquanto seguia depressa até o estacionamento do Tabernáculo da Nova Fé, olhou para trás e viu uma viatura dobrar na Block Lane e parar com uma leve derrapada em frente à casa de Bing, bloqueando metade da rua. O policial que estava dirigindo saltou tão depressa que bateu com a cabeça no batente da porta. Seu chapéu caiu no chão. Era muito jovem. Vic não conseguia nem se imaginar saindo com aquele rapaz, que dirá sendo presa por ele. Ela avançou, e 3 passos depois, não conseguia mais ver a casa lá embaixo. Teve alguns instantes para se perguntar o que faria caso a moto não estivesse lá, caso alguns jovens a tivessem encontrado com a chave na ignição e saído para um passeio. Mas a Triumph se achava exatamente onde ela a deixará, inclinada sobre o descanso enferrujado. Não foi fácil erguê-la. Vic emitiu um pequeno soluço de dor ao fazer força com a perna esquerda para endireitá-la. Girou a chave, ligou-a e acionou o acelerador. A moto tinha passado a noite inteira ao relento tomando chuva, e Vic não teria se espantado caso a Triumph não houvesse pegado. Mas não foi o que aconteceu. Ela pareceu quase indócil para partir. Que bom que uma de nós duas está pronta, comentou Vic. Andou com a moto em círculo e a fez rodar para fora das sombras. Deu a volta na ruína da igreja enquanto a chuva começava a cair do céu ensolarado, em gotas cintilantes e frias como o mês de outubro. O contato da chuva foi gostoso em sua pele, em seus cabelos secos e sujos de sangue. Chuva, chuva, volte agora e leve embora a confusão desta hora. Ela traçou um grande arco em torno dos espetos calcinados do que um dia fora um templo. Quando ela chegou a seu ponto de partida, a ponte estava lá, escondida na mata do mesmo jeito que na véspera, só que virada ao contrário. Na parede à sua esquerda havia letras pintadas em spray verde. Ela seguiu pelas tábuas apodrecidas. A madeira chacoalhou sob os pneus. Conforme o barulho do motor foi se perdendo ao longe, um corvo pousou na entrada da ponte e espiou para dentro de sua bocarra escura. 2 minutos depois, a ponte sumiu toda de uma vez, deixando de existir com o mesmo estalo de um balão estourado por um alfinete. Chegou até a emitir uma onda de choque tremeluzente que atingiu o corvo feito um carro em alta velocidade. Arrancou-lhe metade das penas e o arremessou a 6 metros dali. Ao cair no chão, o pássaro já estava morto, apenas mais uma vítima da estrada. Laconia, New Hampshire. Embora a coisa tenha acontecido na frente de todo mundo, Tabitha foi a primeira a ver. Luke Armode começou a desabar. Seu joelho direito se dobrou e ele esticou a mão em direção à grande mesa oval da sala de reuniões. Senhor Carmode, chamou ela. Lu desabou sobre uma das cadeiras giratórias da sala com um baque suave. Seu grande rosto barbado adquirira uma palidez leitosa. A testa reluzia com um suor seboso. Ele encostou ali um dos pulsos como se verificasse se estava com febre. Senhor Carmode, repetiu Tabitha, tentando alcançá-lo. Lu estava cercado por homens. Tabitha não entendeu como eles podiam ficar ali parados e não notar que o cara estava tendo um ataque cardíaco. Fui. Lu, avisou Vic MC Queen pelo fone Bluetooth no ouvido de Tabitha. Eu te amo. Eu também, disse Carmode. Estava usando um fone igualzinho ao de Tabitha Uter. Quase todo mundo na sala tinha o seu e a equipe inteira havia escutado a conversa. Estavam em uma sala de reuniões no quartel-general da Polícia do Estado, nos arredores de Laconia. O local poderia muito bem ser a sala de conferência de um hotel da rede Hilton ou Marriott. Um espaço amplo, neutro, com uma mesa oval comprida no centro e janelas viradas para uma área de estacionamento. Vic MC Queen desligou. Tabitha arrancou o fone do ouvido. Conde, o chefe de T, manuseava o laptop aberto no Google Maps. O mapa exibia um close de Sugar Creek, Pensilvânia, centrado em Block Lane. Conde ergueu os olhos para ela. Os carros vão chegar lá daqui a 3 minutos. Talvez menos.
Acabei de falar com a polícia de lá e eles estão a caminho com as sirenes a toda. Tabita abriu a boca com a intenção de dizer, fala para eles desligarem as porras das sirenes. Não se avisa um foragido federal que a polícia está chegando. Era algo elementar. Mas nessa hora Luke Armod encostou o rosto na mesa, o nariz espremido. Ele grunhiu baixinho e apertou o tampo da mesa como se estivesse no mar se agarrando a um grande pedaço de madeira. Então Tabita ordenou, ambulância. Agora. A senhora quer que mandemos uma ambulância para Block Lane? Indagou Kunde. Não. Quero que mandem uma ambulância para cá, respondeu ela, afastando-se rapidamente dele e dando a volta na mesa. Senhores, por favor, deem espaço para o Sr. Carmody respirar, mandou, mais alto. Para trás. Por favor, para trás. Nesse exato momento, a cadeira de Lu, que estava rolando lentamente para trás, deslizou debaixo dele e Carmody desabou como se tivesse despencado por um alçapão. Daltrey era o que estava mais próximo, em pé logo atrás da cadeira segurando uma caneca com os dizeres melhor vô do mundo. Ele pulou de lado e derramou café na camisa rosa. Que porra deu nele? Tabita se agachou sob um dos joelhos ao lado de Carmody, que agora estava com metade do corpo debaixo da mesa. Pousou a mão sobre um dos grandes ombros caídos e deu um empurrão. Foi como virar um colchão. Ele caiu de costas, com a mão direita, torcia a camiseta do homem de ferro que estava usando sob os seios volumosos até formar um nó. Tinha as bochechas flácidas, os lábios acinzentados. Soltou um arquejo longo e entrecortado. Seus olhos chispavam de um lado para outro como se ele tentasse se localizar. Fique conosco, Lu, pediu Tabita. O socorro já vai chegar. Ela estalou os dedos e Lu finalmente focalizou o olhar nela. Piscou e deu um sorriso hesitante. Gostei dos seus brincos. Supergirl. Nunca teria imaginado que a senhora fosse a Supergirl. Ah, não? Quem eu seria? Perguntou ela, só para fazê-lo continuar falando. Fechou os dedos em volta do seu pulso. Durante um tempo, não sentiu nada. Mas então o pulso deu um tranco. Apenas um coice forte seguido por outro intervalo e depois por uma sequência de batidas rápidas. A Velma. Sabe? Aquela do Scooby-Doo. Por quê? Porque nós duas somos baixinhas. Não. Porque as duas são inteligentes. Estou com medo. Pode segurar minha mão? Ela segurou sua mão. Lu ficou alisando os nós de seus dedos devagarinho com o polegar. Eu sei que a senhora não acredita em nada do que Vic contou sobre Manx, disse ele com um sussurro repentino e intenso. Sei que acha que ela está louca. Não pode deixar os fatos atrapalharem o caminho da verdade. Gente! Exclamou ela. Qual é a diferença? Ele a espantou com uma risada, um som breve, impotente e arquejante. Tabita teve que acompanhá-lo até o hospital na ambulância. Ele não queria soltar sua mão. Aqui, Iowa. Quando VIC surgiu do outro lado da ponte, diminuir a velocidade até quase parar. Lembrava-se muito bem de sua última visita à biblioteca pública de aqui, de como fora arremessada de cabeça em um meio-fio e deslizara por um caminho de concreto até ficar com o joelho ralado. Não achava que fosse conseguir aguentar um tombo no estado em que estava agora. A Triumph continuou a descer com um baque para a rua asfaltada que passava atrás da biblioteca e seu motor morreu com um chiado fino e desanimado. Antigamente a faixa de parque atrás da biblioteca estava nivelada com um ancinho, limpa e sombreada, um lugar para estender um cobertor e ler um livro. Agora eram 2.000 metros quadrados de lama sulcada pelas marcas de empilhadeiras e caminhões de entulho. Os carvalhos e bétulas centenários tinham sido arrancados e amontoados por escavadeiras até formar uma pilha de madeira morta com 4 metros de altura em um dos cantos. No parque restava um único banco. Antes verde escuro e com braços e pés de ferro batido, estava agora descascado e a madeira cheia de farpas fora castigada pelo sol até ficar quase descorada. Em uma das pontas, Maggie cochilava sentada sob o sol inclemente com o queixo apoiado no peito. Segurava em uma das mãos uma caixa de limonada e uma mosca zumbia em volta da tampa da embalagem. Sua camiseta sem manga deixava à mostra braços esqueléticos cobertos com as cicatrizes de dezenas de queimaduras de cigarro. Os cabelos estavam pintados com uma tinta laranja fluorescente, mas as raízes castanhas e grisalhas já apareciam. Nem a mãe de Vic ao morrer parecerá tão velha. Ver Maggie assim, tão envelhecida e maltratada e também tão sozinha, machucou Vic ainda mais do que a dor no joelho esquerdo. Ela se obrigou a recordar com meticulosos detalhes como em um instante de raiva e pânico tinha jogado papéis na cara daquela mulher e ameaçado chamar a polícia. A vergonha que sentiu foi intensa, mas ela não se permitiu descartá-la. Deixou arder como a ponta de um cigarro aceso encostada com firmeza no braço. O freio dianteiro da Triumph emitiu um ruído estridente quando Vic parou. Maggie levantou a cabeça, afastou dos olhos um punhado daqueles cabelos laranja de aspecto quebradiço e deu um sorriso cheio de sono. Vic baixou o descanso da moto. O sorriso de Maggie sumiu com a mesma rapidez como havia surgido. Ela se levantou com as pernas bambas. Ai, VV Vic, o que foi que você fez? Está com SS sangue pelo corpo inteiro. Se serve de consolo, a maior parte não é minha. Não é nenhum consolo. Faz eu ficar ttt tonta. Lembra que precisei pôr uns band-aids em você na última vez que esteve aqui? É, acho que sim.
Vic olhou para trás de Meg em direção à biblioteca. As janelas do térreo estavam cobertas com folhas de compensado. Uma fita amarela da polícia se entrecruzava em frente à porta de ferro dos fundos. Meg, o que houve com a sua biblioteca? Já viu dias M melhores. Igual a MMMMMMM, respondeu Meg sorrindo, e Vic notou que lhe faltavam alguns dentes. Ai Meg, gemeu Vic, e por um instante sentiu-se muito próxima das lágrimas. Não sabia se era o batom borrado cor de fanta uva que Meg estava usando, ou a pilha de árvores mortas, ou o sol quente claro demais. Meg merecia um pouco de sombra para sentar. Não sei qual de nós duas precisa mais de um médico. Ah nossa, eu estou bem. A minha GGA gagueira que piorou. E os seus braços? Meg baixou os olhos para os próprios braços e os estreitou para fitar a série de queimaduras com uma expressão intrigada, depois tornou a erguê-los. Isso me ajuda a falar normalmente. E ajuda com outras coisas. Isso o quê? A dor. Vem, vamos entrar. Meg vai dar um TTT trato em você. Eu preciso de mais do que um trato, Meg. Tenho perguntas para o seu palavras cruzadas. TTT talvez eu não tenha respostas, avisou Meg, virando-se para subir o caminho. As peças não funcionam Twitter tão bem quanto antes, agora GG gaguejam. Mas vou tentar, depois que a gente limpar e cuidar um pouco de você. Não sei se posso me dar ao luxo de receber cuidados. É claro que pode, retrucou Meg. Ele ainda não chegou à terra do Natal. Você não vai conseguir pegá-lo antes disso. SS seria como querer pegar um punhado de névoa. Vic desceu da moto com cuidado. Estava quase saltitando para não apoiar o peso na perna esquerda. Meg passou um braço em volta da sua cintura. Vic quis lhe dizer que não precisava de apoio, mas na verdade precisava sim, duvidava que fosse conseguir chegar aos fundos da biblioteca sem ajuda. E pôs o braço automaticamente em volta dos ombros de Meg. As duas deram uns passos, então Meg parou e virou a cabeça para trás em direção ao atalho, outra vez estendido sobre o cedar. O rio parecia mais largo do que na lembrança de Vic e a água agitada chegava até a beira da rua estreita que serpenteava atrás da biblioteca. A margem coberta de arbustos tinha sido varrida pela enxurrada. O que há do outro lado da ponte desta vez? Uns 2 cadáveres. Mas alguém vai SSS se seguir você? Acho que não. A polícia está me procurando lá do outro lado, mas a ponte vai desaparecer antes de eles a encontrarem. A polícia veio aqui. Atrás de mim? SS sei lá. TTT talvez. Eu tinha ido à farmácia e vi carros de polícia por toda parte aqui perto. Então fui embora. Eu alterno. Fico aqui por um tempo, às vezes em outros lugares. Onde? Acho que na primeira vez que a gente se encontrou, você disse alguma coisa sobre morar com parentes. Um tio, algo assim? Meg fez que não com a cabeça. Ele faleceu. E o estacionamento de Trailers foi destruído pela enchente. As duas mancaram em direção à porta dos fundos. Eles devem estar procurando você porque eu liguei. Talvez estejam rastreando seu celular, comentou Vic. Pensei nisso. Joguei ele fora depois de você ligar. SS sabia que você não precisaria ligar de novo para me encontrar. Não fique preocupada. A fita listrada de amarelo e preto dizia perigo. Uma folha de papel dentro de um envelope plástico transparente preso à porta de ferro toda oxidada afirmava que a estrutura não era sólida. Ela não estava trancada, mas era mantida entreaberta por um pedaço de concreto. Meg se abaixou para passar por baixo da fita e empurrou a porta. Vic a seguiu para dentro da escuridão e da ruína. As estantes antigamente formavam um imenso e cavernoso recinto perfumado com o cheiro de dezenas de milhares de livros. Mas agora várias delas estavam tombadas feito dominós de 4 metros de altura. A maioria das obras tinha sumido, embora restassem algumas em pilhas apodrecidas dispersas, recendendo a mofo e decomposição. A GG grande enchente foi em 2008 e as paredes ainda estão molhadas. Vic correu uma das mãos pelo concreto frio e úmido e viu que era verdade. Meg a amparou enquanto avançavam cuidadosamente pelo meio do entulho. Vic chutou uma pilha de latinhas. À medida que seus olhos se adaptavam à penumbra, viu que as paredes tinham sido pichadas com os típicos paus de 2 metros de altura e peitos proporcionais do tamanho de pratos de jantar. Mas havia também uma enorme mensagem rabiscada em tinta vermelha escorrida. Eu sinto muito, Meg, disse Vic. Sei que você amava este lugar. Alguém está fazendo alguma coisa para ajudar? Os livros foram transferidos para outro lugar? É claro. Perto daqui? Bem perto. O lixão da cidade fica a menos de 2 quilômetros rio abaixo. Alguém não poderia vir fazer alguma coisa pela biblioteca? Quantos anos tem isto aqui? 100. Ela com certeza é tombada. Na verdade, este lugar está prestes a tombar, meu bem, respondeu Meg, sem o menor sinal de gagueira. Nas sombras, Vic viu de relance a expressão de Meg. Realmente a dor a ajudava a não gaguejar. A biblioteca. A sala de Meg Leigh atrás do aquário de certa forma ainda existia. O aquário, agora vazio, tinha o fundo coberto por peças empilhadas do jogo Palavras Cruzadas e as paredes de vidro sujo permitiam ver o que antes era a seção infantil da biblioteca. A escrivaninha de metal cinza-chumbo continuava ali, mas com a superfície raspada e riscada, e alguém pichara uma vulva vermelha aberta em uma das laterais. Uma vela apagada despontava de uma poça de cera roxa. O peso de papel de Meg, a arma de Tchekov, sim. Agora vi que entendia a piada. Marcava a página do livro de capa dura que ela estava lendo, Ficções, de Borges. Havia um sofá de tweed do qual Vic não se lembrava. Era um móvel de segunda mão com alguns rasgos remendados com fita adesiva e outros buracos abertos.
mas pelo menos não estava úmido nem fedia a mofo. O que aconteceu com a sua carpa? Perguntou Vic. Não sei muito bem. Alguém deve ter comido. Espero que tenham feito bom proveito. Ninguém deveria passar fome. No chão havia seringas e tubos de borracha. Tomando cuidado para não pisar em nenhuma agulha, Vic andou até o sofá e afundou nele. Essas coisas não são minhas, afirmou Meg, meneando a cabeça para as seringas antes de ir pegar a vassoura encostada em um canto, que agora substituía o antigo cabideiro. O velho fedora imundo de Meg estava pendurado nela. Não me pico desde o ano passado. É muito caro. Não é CCCC como alguém consegue ficar doidão com a economia do jeito que está. Meg pousou o chapéu sobre os cabelos cor de laranja com a dignidade e o cuidado de um dandy embriagado prestes a sair do antro, no qual acabou de tomar absinto para a chuvosa noite de Paris. Pegou a vassoura e começou a varrer. As seringas chacoalharam feito vidro pelo chão de cimento. Posso amarrar essa sua perna e dar um cicodona para você, ofereceu. É bem mais barato do que heroína. Curvando-se até junto da mesa, ela pegou uma chave e destrancou a gaveta de baixo. Pôs a mão lá dentro e pegou um frasco alaranjado de comprimidos, um maço de cigarros e uma bolsinha roxa e poída de peças do Palavras Cruzadas. E ficar limpa é mais barato ainda, retrucou Vic. Meg deu de ombros. Eu injeto apenas quando preciso. Enfiou um cigarro no canto da boca e acendeu um fósforo com a unha do polegar, um bom truque. E quando é que você precisa? A oxicodona é um analgésico. Eu a injeto para aplacar a dor. Ela tragou, pousou o fósforo. Afinal, o que houve com você, Vic? Vic se acomodou com a cabeça sob o braço do sofá. Não conseguia dobrar nem desdobrar totalmente o joelho esquerdo. Mal podia suportar mexê-lo. Mal podia suportar olhar para ele. Tinha quase o dobro do tamanho do outro, um mapa de hematomas roxos e marrons. Ela narrou os 2 últimos dias da melhor maneira que conseguiu se lembrar, tirando os acontecimentos da ordem e dando explicações que pareciam mais confusas do que os fatos. Meg não a interrompeu nem pediu esclarecimentos. Uma torneira foi aberta por meio minuto e em seguida se fechou. Vic soltou um arquejo incisivo de dor quando Meg encostou um pano molhado frio em seu joelho esquerdo e o segurou ali com delicadeza. Meg abriu o frasco de remédios e o sacudiu para pegar um pequeno comprimido branco. Uma fumaça azul perfumada se desprendia do cigarro e o envolvia como um cachecol. Eu não posso tomar isso, falou Vic. É claro que pode. Não precisa engolir a SS seco. Tenho limonada aqui. Está um pouco quente, mas gostosa. Não, esse remédio vai me fazer dormir. Eu já dormi demais. Em um chão de concreto, depois de levar gás na cara. Isso não é dormir. Ela passou o comprimido de oxicodona para Vic. É apagar. Talvez depois de a gente acabar de conversar. Se eu tentar ajudar você a descobrir o que quer SS saber, você promete que não vai embora antes de ter descansado. Vic estendeu a mão, segurou-a de Meg e apertou-a. Prometo. Meg sorriu e afagou os nós dos dedos de Vic, mas ela não a soltou. Obrigada, Meg, por tudo. Por tentar me avisar. Por me ajudar. Eu daria tudo para não ter feito o que fiz quando a vi lá em Averil. Fiquei com medo de você. Mas isso não é desculpa. Não existe desculpa. Tem muitas coisas que eu gostaria de refazer. Você não tem ideia. Queria poder fazer alguma coisa para mostrar o quanto estou arrependida. Alguma coisa que eu pudesse lhe dar além de palavras. O rosto de Meg se iluminou todo. Ela parecia uma criança que vira uma pipa subir pelo céu muito azul. Ah, Vic, puxa vida. Assim você vai me fazer chorar. E existe coisa melhor do que palavras. Além disso, você já está fazendo alguma coisa. Você está aqui. É tão bom conversar com alguém. Não que seja muito divertido conversar comigo. SSHH, pare com isso. Sua gagueira incomoda muito mais a você do que a mim, replicou Vic. Quando a gente se conheceu, você me disse que as suas peças e a minha bicicleta eram facas para cortar as costuras entre realidade e pensamento. Você tinha razão. E não é só isso que elas conseguem cortar. Elas acabaram cortando nós duas bem direitinho. Eu sei que a minha ponte, o atalho, me estragou. Aqui dentro. Ela indicou a têmpora esquerda. Eu a atravessei vezes demais e ela soltou um parafuso na minha cabeça. Eu nunca bati bem da bola. Toquei fogo na minha própria casa. Toquei fogo na minha própria vida. Fugi dos 2 garotos que amo porque tive medo de estragar os 2 ou de não estar à altura deles. Foi isso que a minha faca fez comigo. E você tem essa coisa com a sua fala. É como se o TT tivesse cortado a língua com a faca. Parece que o único que nunca acaba machucado de tanto usar sua faca psíquica é o Manx. Ah, não. Ah, não. Vic. O Manx é o que SS sofreu as piores consequências. Ele foi SS sangrado até a última gota. Meg baixou as pálpebras e sorveu uma funda e generosa tragada de fumaça. A ponta de seu cigarro piscou no escuro. Ela o tirou da boca, fitou por alguns instantes com o ar pensativo e o apagou na própria coxa por um dos rasgos na calça jeans. Meu Deus! Gritou Vic.
Sentou-se tão de repente que o recinto se inclinou em uma direção e seu estômago despencou com força na outra. Tonta, voltou a desabar sobre o braço do sofá. É por uma causa nobre, explicou Meg por entre os dentes cerrados. Quero conseguir conversar com você e não ficar cuspindo na sua cara. O ar saía de seus pulmões em expirações curtas, doloridas. De toda forma, é o único jeito de eu conseguir que as minhas peças digam alguma coisa, e às vezes nem isso basta. Do que a gente estava falando? Ai, Meg, sem drama. Vamos logo com isso ou vou precisar fazer outra vez. E quanto mais eu faço, menos FF funciona. Você disse que o Monks tinha sangrado até a última gota. Isso. O espectro deixa jovem e forte. Preservado. Mas isso lhe custou a capacidade de sentir arrependimento ou empatia. Foi isso que a faca cortou nele. A humanidade. Só que ela vai cortar a mesma coisa do meu filho também. O carro transforma as crianças que Monks leva consigo nas viagens até a Terra do Natal. Faz elas virarem vampiros ou alguma porra do gênero. Não é? Por aí. Meg balançou o corpo para frente e para trás, de olhos fechados por causa da dor na perna. A Terra do Natal é uma paisagem interior, certo? Um lugar que Monks inventou a partir do pensamento. Um lugar imaginário. Não, ele é real. As ideias são tão reais quanto pedras. A sua ponte também é real, sabia? Não é de fato uma ponte coberta, claro. As vigas, o telhado, as tábuas sobre os seus pneus, eles são apenas a cenografia de algo mais básico. Quando você saiu da casa do homem da máscara de gás e veio para cá, não atravessou uma ponte. Você atravessou uma ideia que parecia uma ponte. E quando o Man chegar à Terra do Natal, vai chegar a uma ideia de felicidade que parece, sei lá, a oficina do Papai Noel. Acho que é um parque de diversões. Parque de diversões. Provavelmente. Monks não detém mais felicidade. Apenas diversão. É a ideia da diversão infinita, da juventude eterna travestida de uma forma que a mentezinha estúpida dele possa entender. Seu veículo é o instrumento que abre o caminho. O sofrimento e a infelicidade proporcionam a energia que move o carro e abre passagem até esse lugar. É por isso também que ele precisa levar as crianças. O carro precisa de uma coisa que ele não tem mais. Ele suga a infelicidade das crianças como um vampiro de filme B chupa sangue. E quando ele acaba de usar as crianças, elas viraram monstros. Acho que continuam crianças. Crianças que não conseguem entender nada a não ser a diversão. Elas foram remoldadas para se encaixar no conceito de infância perfeita de Monks. Ele quer que as crianças fiquem inocentes para sempre. A inocência não é isso tudo que dizem, sabe? Criancinhas inocentes arrancam asas de moscas porque não sabem distinguir o certo do errado. Isso é inocência. O carro pega o que Monks precisa e modifica os passageiros para que eles possam viver no seu mundo de pensamento. Afia seus dentes e tira deles a necessidade de calor. Aposto que um mundo de puro pensamento deve ser bem frio. Agora tome seu remédio, Vic. Você precisa descansar e recuperar as forças antes de sair daqui para encarar Monks outra vez. Ela estendeu a mão com o comprimido na palma. Talvez seja mesmo bom eu tomar alguma coisa. Não só para o meu joelho. Para a cabeça, comentou Vic, e então se retraiu ao sentir uma nova pontada de dor no globo ocular esquerdo. Porque toda vez que eu uso a minha ponte sinto uma dor atrás do olho esquerdo. É assim desde que sou pequena. Ela deu uma risada trêmula. Eu chorei sangue uma vez, sabia? E ideias criativas se formam do lado direito do cérebro. Mas sabia que o lado direito do seu cérebro vê através do olho esquerdo. Deve ser preciso muita energia para expulsar um pensamento da sua cabeça para o mundo real. E toda essa energia atinge você bem aqui. Meg apontou para o olho esquerdo da outra. Vic encarou o comprimido com um ar desejoso. Mesmo assim, ainda hesitava. Você vai responder às minhas perguntas, não vai? Com as suas peças. Você ainda não perguntou nada que precise delas. Preciso saber como matar o Monks. Ele morreu na prisão, mas não permaneceu morto. Acho que você já sabe a resposta para essa pergunta. Vic pegou a oxicodona da mão de Meg e aceitou a limonada que ela lhe estendeu. A bebida estava quente, pegajosa, doce e deliciosa. Ela engoliu o remédio com um gole só. O comprimido deixou um leve rastro amargo. O carro, disse Vic. O espectro. Isso. Quando o carro se desintegrou, ele se desintegrou. Em determinado momento, alguém deve ter tirado o motor do Rose e ele finalmente morreu. Mas depois recolocaram o motor e consertaram o carro, e pronto. Enquanto o carro estiver na estrada, ele também vai estar. Então se eu destruir o carro, eu o destruo. Meg deu um longo trago no cigarro. Sua brasa era o ponto mais brilhante naquela escuridão. Aposto que sim. Tá. Fazia apenas 1 ou 2 minutos que Vic havia tomado o comprimido, mas já podia sentir seus efeitos. Quando fechou os olhos, teve a sensação de estar deslizando silenciosamente montada em sua antiga bicicleta Turfburner, avançando por uma floresta escura e sombreada. Vic, chamou Meg com uma voz suave, e Vic ergueu a cabeça do braço do sofá e piscou várias vezes, percebendo que estivera a ponto de pegar no sono.
Santo comprimido, comentou. O que você precisa saber das minhas peças? Instou Meg. É melhor perguntar logo enquanto ainda consegue. Meu filho, vou ter que ir até a terra do Natal buscá-lo. Eles vão chegar lá hoje à noite, eu acho, ou amanhã de manhã bem cedo. E eu vou estar lá também. Mas a essa altura o Wayne já vai ter ficado diferente. Pude ouvir isso na voz dele quando a gente se falou. Ele tem lutado, mas o carro está transformando em uma daquelas porras. Eu vou conseguir consertar meu filho. Preciso saber isso. Se conseguir resgatá-lo, existe algum jeito de curá-lo? Não sei. Nenhuma criança nunca voltou da terra do Natal. Então pergunte. A sua bolsinha de letras consegue responder? Não consegue. Meg deslizou da borda do sofá até o chão e sacudiu de leve a bolsinha roída pelas traças. As peças chacoalharam lá dentro. Vejamos o que dá para ver, falou, e mergulhou uma das mãos na bolsinha. Tateou lá dentro, retirou um punhado de peças e as jogou no chão. Meg encarou as peças com um ar de consternação cansada. Na maioria das vezes é só isso que eu consigo. As peças enxotam a menina solitária e gegaga. Ocorrendo uma das mãos pelo chão, ela recolheu as peças e as enfiou de volta na bolsinha. Tudo bem. Não tem problema. Valia a pena tentar. Você não pode saber tudo. Não pode descobrir tudo. Não. Quem vem até uma biblioteca querendo se informar sobre alguma coisa tem que conseguir. Ela enfiou a mão na bolsinha e retirou outro punhado de peças que atirou no chão. Não me mostrem a língua. Pegou as peças, deixou-as cair na bolsinha. Em seguida mergulhou a mão novamente lá dentro. Dessa vez seu braço desapareceu quase até o cotovelo e Vic ouviu que pareciam centenas de peças chacoalharem umas contra as outras. Meg tirou outro punhado e largou no chão. Me fuder? Vocês querem que eu vá me fuder? Estão jogando meus brincos na minha cara. Vão se fuder vocês. Ela tirou o cigarro da boca, mas, antes que conseguisse enterrá-lo no próprio braço, Vic se sentou no sofá e a agarrou pelo pulso. Para, ordenou. A sala se moveu de um lado para outro como se ela estivesse sentada em um balanço. Mesmo assim, continuou segurando o braço de Meg, que lhe ergueu os olhos, brilhantes em suas órbitas encovadas. Brilhavam de medo e de exaustão. Outro dia a gente consegue, Meg. Vai ver, eu não sou a única que precisa descansar. 1,5 atrás você estava no Massachusetts. Voltou de ônibus o caminho inteiro. Peguei algumas caronas. Quando foi a última vez que você comeu? Ontem comi um SCCC sanduíche de SCCCs. E com isso ela ficou muda. Seu rosto passou de vermelho a um tom profundo e grotesco de roxo, como se ela estivesse sufocando. A saliva se acumulou nos cantos da boca. SHHH. Está tudo bem. Vamos arrumar alguma coisa para você comer. Meg soltou a fumaça, olhou em volta à procura de um lugar para apagar o cigarro. Em seguida o apagou no outro braço do sofá. A brasa silvou e uma pequena coluna preta de fumaça subiu em direção ao teto. Depois do seu cochilo, Vic. Vic assentiu e se deixou afundar novamente. Não estava com energia para contradizer Meg. Vamos cochilar as duas. Depois arrumamos alguma comida. Umas roupas para você. Vamos salvar o Wayne. Salvar a biblioteca. Fazer tudo melhorar. Vamos fazer isso tudo. Supergêmeas, ativar. Deitada. Tá bom. Pode ficar com o sofá. Eu tenho um cobertor velhinho bem gostoso. Posso me esticar no CHH. Deitada comigo, Meg. Tem lugar para nós duas neste sofá. Apesar de acordada, Vi parecia ter perdido a capacidade de abrir os olhos. Você não acha ruim? Não, querida, respondeu Vic, como se estivesse falando com o filho. Meg se deitou no sofá ao seu lado e pressionou o corpo contra o flanco de Vic, com o quadril ossudo encostado no seu e o ombro pontudo por cima da sua barriga. Vic, me dá um abraço, a pediu ela com a voz trêmula. Já faz um tempão que ninguém me abraça. Quero dizer, sei que você não gosta de meninas, já que tem um filho. Mas... Vic passou o braço pela cintura de Meg e puxou a mulher magra e trêmula para junto de si. Você pode calar a boca agora, sabia? Ah, fez Meg. Ah, tá. Que alívio. Laconia. Não deixaram Lu andar para lugar algum, pois não queriam correr o risco de o homem gordo ficar tonto e cair de cara no chão. Portanto, depois de ser examinado, ele se sentou em uma cadeira de rodas e um enfermeiro o empurrou até a sala de recuperação. O enfermeiro tinha sua idade, os olhos sonolentos cercados de olheiras e uma testa protuberante de homem de Cro-Magnon. Seu nome improvável, conforme informava o crachá, era Bilbo. Ele tinha uma nave tatuada em um dos braços peludos, a Serenity do seriado Firefly. Eu sou uma folha solta ao vento, citou Lu. Não fala isso, cara, retrucou Bilbo. Não quero começar a chorar no emprego. O inspetor de polícia vinha atrás, trazendo as roupas de Lu dentro de um saco de papel. Lu não gostava do cheiro de nicotina e mentol que o sujeito exalava. Sobretudo de nicotina, nem do jeito como ele parecia pequeno demais para as roupas que vestia, todas frouxas. A camisa
camisa, a calça bege, o paletó surrado. Sobre o que vocês estão falando? Quis saber Daltrey. Sobre Firefly, respondeu Bilbo sem olhar para trás. Vagalumes. Vocês gostam de brilhar? Indagou Daltrey e riu da própria piada ruim. Sério, que babaca, resmungou Bilbo, mas não alto o suficiente para Daltrey escutar. A sala de recuperação era um cômodo amplo com 2 fileiras de camas, cada qual separada por cortinas verde claras. Bilbo empurrou-Lu quase até o final do cômodo antes de virar em direção a um leito vazio à direita. Seus aposentos, Messier. Lu se ergueu pesadamente para cima do colchão enquanto Bilbo pendurava um saco brilhante de fluido no suporte de aço inox em pé junto à cama. Lu ainda estava com a cânula intravenosa espetada no braço direito e Bilbo a conectou ao fluido. Ele sentiu o líquido na hora. Uma corrente forte e gelada que diminuía consideravelmente a temperatura global de seu corpo. É para eu ficar com medo? Perguntou ele. Por causa da angioplastia. Não. Na escala de complexidade da medicina, é uma cirurgia só um pouquinho mais delicada do que a extração de um siso. É só fazer e pronto. Sem medo. Mas eu não estava falando da angioplastia. É sobre esse negócio que vocês estão injetando. Alguma coisa séria? Ah, isso aí não é nada. Como você não vai entrar na faca hoje, não vai ter direito ao bagulho bom. Isso é só um afinador de sangue. Também vai deixar você mais tranquilo. É preciso promover a tranquilidade. Eu vou dormir? Mais depressa do que se estivesse assistindo a uma maratona de Doutora Kim. Daltrey largou o saco de papel sobre a cadeira ao lado da cama. As roupas de Lu estavam dobradas e empilhadas, com a cueca samba-canção por cima, do mesmo tamanho de uma fronha. Quanto tempo ele vai ter que passar aqui? Indagou ao enfermeiro. Vamos mantê-lo em observação até amanhã. O momento não poderia ser pior. A estenose arterial tem fama de ser inconveniente, retrucou Bilbo. Ela nunca avisa quando vai aparecer. Simplesmente se mete na festa quando dá na telha. Daltrey tirou o celular do bolso. Não é permitido usar isso aqui. Onde é permitido? Tem que voltar pelo pronto-socorro e sair do prédio. Daltrey aqueceu e fitou Lu com um olhar demorado e reprovador. Não saia daqui, Sr. Carmode. Virou-se e começou a percorrer o recinto. E lá foi ele remando na sua canoa de cuzão, comentou Bilbo. E se eu precisar dar um telefonema? Perguntou Lu. Posso fazer uma ligação antes de apagar? É o meu filho, cara. Você soube o que aconteceu com o meu filho? Preciso ligar para os meus pais. Eles só vão conseguir dormir hoje depois que eu avisar o que está acontecendo. Mentira. Se Lu conseguisse falar com a mãe e começasse a lhe contar sobre Wayne, ela não entenderia nada. A mãe morava em uma casa de repouso e só conseguia reconhecer Lu uma a cada 3 vezes. Mais surpreendente ainda seria o seu pai se interessar pelos últimos acontecimentos. Fazia 4 anos que ele estava morto. Eu arrumo um celular para você. Alguma coisa para a gente plugar ao lado da cama. Só tenta relaxar um pouco. Volto daqui a 5 minutos. Ele se afastou da cama, fechou a cortina e foi embora. Lu não esperou nem pensou antes de agir. Era novamente o rapaz de moto suspendendo a magrela Vic MC Queen para sua garupa e sentindo seus braços trêmulos em volta da cintura. Colocou as pernas para fora da cama e arrancou a cânula do braço. Uma gorda bolha de sangue brotou do buraco da agulha. Assim que ouvirá a voz de Vic ao telefone, sentirá o sangue subir a cabeça e a pulsação martelar nas têmporas. Sua cabeça começar a pesar, como se o crânio estivesse recheado não de massa cinzenta, mas de metal líquido. O pior, porém, era que o cômodo havia começado a girar à sua volta, deixando-o enjoado, e ele tivera de encarar a mesa fixamente para o mal-estar passar. Mas sua cabeça ficará tão pesada que ele havia se inclinado para a frente e derrubado a cadeira. Eu não tive um infarte, tive. Indagara a médica enquanto ela auscultava sua garganta com o estetoscópio. Porque se tiver sido um infarte, não é tão ruim quanto eu pensei que seria. Não foi um infarte. Mas o senhor pode ter tido um ataque isquêmico transitório, respondeu a médica, uma negra bonita de rosto liso, escuro, de idade indefinida. Ah, tá. Imaginei que fosse ou um infarte ou um ataque sistêmico transitório. Ataque sistêmico transitório era a minha segunda opção. Isquêmico. É uma espécie de mini derrame. Estou ouvindo um PFFF oco na sua carótida. Ah, é isso que a senhora está ouvindo. Eu estava quase dizendo que acho que o meu coração fica mais embaixo. Ela sorriu. Pareceu querer beliscar sua bochecha e lhe dar um biscoito. O que eu estou ouvindo é um sério acúmulo de placa. Sério? Eu escovo os dentes 2 vezes por dia. Outro tipo de placa. No seu sangue. É de tanto comer bacon. Ela deu uns tapinhas na barriga dele. Manteiga demais na sua pipoca. O senhor vai precisar fazer uma angioplastia. Talvez precise colocar um stent. Se não fizer isso, pode ter um derrame grave, talvez até fatal. Eu tenho pedido salada quando vou ao McDonald's, alegou, ficando espantado ao sentir lágrimas arderem atrás dos olhos. Sentiu um alívio irracional pelo fato de a agente do FBI Gatinha não estar presente para vê-lo chorar outra vez. Lu pegou o saco de papel pardo em cima da cadeira e vestiu a cueca e o jeans por baixo da camisola do hospital. Tinha desmaiado depois de falar com Vic. O mundo ficará gorduroso e escorregadio e ele não conseguirá se segurar. O mundo escapulira por entre os seus dedos. Até o instante do desmaio, porém, estava escutando o que ela dizia. Pelo simples tom de sua voz, percebeu que ela queria que ele fizesse algo. Preciso parar num lugar e depois vou visitar um homem que pode me conseguir um pouco de anfo. Com o anfo certo, posso explodir o mundo de Monks. Assim como todos os outros policiais que ouviam a conversa, Tabitha Alter tinha escutado o que Vic queria que escutasse. Info em vez de anfo.
Era igual a uma daquelas ilustrações do Máquina de Busca feitas por Vic, só que no lugar de cores, vinham os sons. Você não percebia o que estava bem na sua frente porque não sabia como procurar, ou, nesse caso, como escutar. Mas Lu sempre soubera escutar Vic. Ele arrancou a camisola do hospital e vestiu a camiseta. Anfo. O pai de Vic era um homem que ganhava a vida explodindo coisas, usava anfo para detonar rochas, arrancar tocos de árvores e velhas estacas. E havia explodido a própria filha para longe sem olhar para trás. Nem tinha segurado Wayne no colo, e Vic devia ter falado com ele umas 10 vezes. Já Lu se comunicara com ele mais frequentemente, enviando-lhe fotos e vídeos de Wayne por e-mail. Pelo que Vic lhe contará, sabia que o cara batia em mulheres e era infiel. Mas Lu tinha certeza de que Vic sentia sua falta e que o amava com uma intensidade que talvez só rivalizasse com o sentimento que nutria pelo filho. Lu nunca tinha visto o pai de Vic, mas sabia onde ele morava e qual era seu telefone, e sabia que Vic iria lhe fazer uma visita. Lu a estaria esperando quando chegasse. Ela queria que ele estivesse lá, caso contrário não teria avisado. Ele espichou a cabeça por entre as cortinas e deparou com um corredor formado por várias outras cortinas. Viu um médico e uma enfermeira em pé juntos, conferindo itens em uma prancheta, mas os dois estavam de costas. Segurando os tênis com uma das mãos, entrou no corredor de cortinas, virou à direita e atravessou portas de vai-vem para dentro de um corredor largo e branco. Foi avançando pelo prédio, andando em uma direção que parecia conduzi-lo para longe da entrada do pronto-socorro. Sem parar de caminhar, calçou os tênis. A recepção tinha um pé direito de 15 metros e grandes placas de cristal rosa penduradas no teto, fazendo Lu se lembrar do quartel-general do Super-Homem, a Fortaleza da Solidão. A água chapinhava em um chafariz de ardósia preta nos fundos. Vozes ecoavam. Um cheiro de café e rosquinhas vindo de uma lozinha fez a barriga de Lu se contrair de fome. Pensar em comer uma rosquinha de geleia salpicada de açúcar foi como se imaginar enfiando o cano de uma arma carregada na boca. Eu não preciso viver para sempre, pensou. Mas por favor, me faça viver o tempo que for preciso para resgatar meu filho. Duas freiras desciam de um táxi bem em frente à porta giratória. Para Lu, aquilo foi bem próximo de uma intervenção divina. Ele segurou a porta do automóvel para as duas saltarem, em seguida entrou. Para onde vamos? Indagou o taxista. Para a cadeia, pensou Lu, mas respondeu. Para a estação de trem Bilbo Prince viu o táxi se afastar do meio-fio em meio a um jorro de fumaça azul imunda do cano de escapamento, anotou o número e a placa. Então virou as costas e se afastou. Percorreu corredores, subiu e desceu escadas e, por fim, chegou à entrada do pronto-socorro, do lado oposto do hospital. Daltrey esperava ali fumando um cigarro. Ele deu no pé, informou Bilbo. Como o senhor disse que daria. Pegou um táxi. Você anotou o número? E a placa, completou Bilbo, e lhe passou as duas coisas. Daltrey aqueceu e abriu o celular. Apertou uma tecla só e levou o aparelho até a orelha. Em seguida virou o corpo parcialmente de costas para Bilbo. É isso. Ele está a caminho, falou ao telefone. Tabitha disse para só ficarmos de olho, então vamos ficar de olho. Vamos ver para onde ele vai e ficar prontos para intervir se o gordo tiver outro peripaque. Daltrey desligou, jogou fora a guimba e começou a se afastar rumo ao estacionamento. Bilbo saiu trotando atrás dele e lhe deu uma batidinha no ombro. O policial olhou para trás, franzindo a testa como se reconhecesse Bilbo, mas já não conseguisse recordar muito bem quem ele era. Isso é tudo, camarada? Cadê o agrado? Claro. Daltrey vasculhou o bolso e pegou uma nota de $10 que enfiou na mão do enfermeiro. Tome. Vida longa e prosperidade. Não é isso que os trackers dizem? Bilbo olhou para a cédula encardida. Estava esperando pelo menos uma de 20, depois para a tatuagem no próprio braço cabeludo. Acho que sim. Mas eu não sou fã de Star Trek. Este desenho é da nave Serenity, não da Enterprise. Eu sou fã de Firefly, um autêntico casaco marrom, cara. Está mais para vira-casaca, replicou Daltrey e riu. Perdigotos acertaram o rosto de Bilbo. O enfermeiro quis jogar os $10 no chão a seus pés e ir embora para mostrar aquele escroto feio e linguarudo que pensava do seu dinheiro. Mas mudou de ideia e guardou a nota no bolso. Estava economizando para uma tatuagem da Buff Y no outro braço. Não seria nada barata. Aqui, Iowa. Quando Meg acordou, estava com o braço em volta da cintura de Vic, cuja cabeça repousava sob o seu externo. Era a mulher mais bonita com quem Meg já tinha deitado e ela quis beijá-la, mas não se atreveu. O que realmente queria fazer era pentear os cabelos embaraçados de Vic e fazê-los brilhar, lavar seus pés e massageá-los com óleo. Desejou que as duas tivessem mais tempo juntas e uma oportunidade para falar sobre algo que não fosse Charlie Monks. Não que Meg quisesse falar. Ela queria era ouvir. Em qualquer conversa, tinha pavor do instante no qual chegava sua vez de abrir aquela boca GG grande e estúpida. Sentiu que não dormira muito e teve quase certeza de que, por muitas horas, não conseguiria mais dormir. Soltou-se de Vic, alisou-lhe os cabelos para longe do rosto e se afastou. Era a hora de soletrar e, agora que Vic estava dormindo, Meg podia fazer o que era preciso para obrigar as peças a se comportarem. Acendeu um cigarro. Acendeu uma vela. Ajeitou o fedora meticulosamente. Pousou a bolsinha de peças à sua frente e afrouxou o cordão dourado. Passou alguns segundos observando a escuridão lá dentro enquanto tragava fundo o cigarro. Estava tarde e sua vontade era esmigalhar uns comprimidos de oxicodona e cheirar, mas só poderia fazer isso depois de executar aquela tarefa para Vic.
Puxou para baixo a gola da camiseta branca sem mangas até deixar à mostra o seio esquerdo. Tirou o cigarro da boca, fechou os olhos e o apagou na pele delicada no alto do seio, mantendo lá por muito tempo, enquanto soltava uma expiração fina e chiada por entre os dentes cerrados. Pôde sentir o cheiro da própria carne queimando. Jogou fora o cigarro apagado e curvou-se por cima da mesa com os pulsos apoiados na borda, piscando para conter as lágrimas. A dor em seu seio esquerdo era intensa e maravilhosa. Sagrada. Agora, pensou. Agora. Meg dispunha de um breve espaço de tempo para usar as peças e extrair algum sentido daquela algaravia. 1 minuto, 2 no máximo. Às vezes pensava que aquela era a única luta que valia a pena. O combate para transformar o caos do mundo em alguma coisa significativa, para traduzi-lo em palavras. Catou um punhado de letras, lançou-as diante de si e começou a separá-las. Foi movendo as peças para um lado e para o outro. Havia passado toda a vida adulta disputando aquele jogo e, em poucos minutos, conseguiu entender, soletrou sem qualquer dificuldade. Deixou escapar uma expiração longa e satisfeita, como se houvesse acabado de largar um peso enorme. Não fazia a menor ideia do que a mensagem significava. Havia nela um quê de epigrama. Parecia menos um fato e mais a última estrofe de uma cantiga de ninar. Mas Meg teve certeza de que tinha acertado. Sempre sabia quando acertava. Era algo tão simples como enfiar uma chave dentro de uma fechadura e destravar um trinco. Talvez Vic conseguisse ver algum sentido na mensagem. Meg iria lhe perguntar quando ela acordasse. Copiou a frase da grande bolsa do destino do Palavras Cruzadas para uma folha de papel timbrado da biblioteca pública, de aqui manchada de água. Releu o que acabará de escrever. Estava bom. Teve consciência de um raro sentimento de satisfação. Estava desacostumada a se sentir feliz consigo mesma. Recolheu as peças uma por uma e as recolocou dentro da bolsinha. Seu seio latejava. A dor já não tinha mais nada de transcendente. Ela estendeu a mão para pegar os cigarros, não para se queimar outra vez, só para fumar mesmo. Um menino atravessou a outrora sessão infantil da biblioteca, segurando uma vareta de faíscas. Ela o viu através do vidro embaçado do velho aquário, uma silhueta contra a escuridão mais pálida do recinto logo atrás. Enquanto caminhava, o garoto balançava o braço direito e a estrelinha desenhava linhas vermelhas no escuro. Sua aparição foi bem rápida. Meg se inclinou em direção ao aquário para bater no vidro, assustar o menino e fazê-lo sair correndo. Mas então se lembrou de Vic e se conteve. Crianças viviam entrando ali para jogar bombinhas, fumar cigarros e cobrir as paredes com pichações, e ela odiava isso. Certa vez topara com um bando de adolescentes no meio das estantes fumando um baseado em volta de uma fogueira abastecida com velhos livros de capa dura e viraram uma verdadeira louca, enxotando-os com uma perna de cadeira quebrada. Sabia que, se o papel de parede descolado pegasse fogo, iria perder sua última e melhor casa. Havia gritado, queimadores de livros, e na ocasião não tinha gaguejado nem um pouco. Queimadores de livros. Vou cortar fora os seus sacos e estuprar suas mulheres. Apesar de serem 5, os jovens tinham fugido dela como se houvessem visto um fantasma. Meg às vezes achava mesmo que era um fantasma, que na verdade morrera na enchente com a biblioteca e só não percebera ainda. Deu uma última olhada em Vic encolhida sobre o sofá, com os punhos cerrados sob o queixo. Dessa vez não conseguiu se conter. A porta ficava perto do sofá e, ao passar, Meg curvou-se e a beijou de leve na têmpora. Ainda dormindo, Vic curvou um dos cantos da boca para cima em um sorriso maroto. Meg foi procurar o menino nas sombras e fechou a porta atrás de si. O carpete fora removido em várias tiras bolorentas e enrolado junto à parede até formar uma série de rolos fedidos. O piso era de concreto molhado. Um dos cantos do aposento era ocupado por metade de um imenso globo, um hemisfério norte virado de cabeça para baixo, cheio de água e penas de pombo, com as laterais todas sujas de cocô de pássaro. Ela reparou, distraída, que ainda segurava a bolsinha de peças. Se esquecera de guardá-la na escrivaninha. Que burrice! Em algum ponto à sua direita, ouviu um barulho parecido com manteiga chiando em uma frigideira. Deu a volta na mesa de nogueira em formato de a qual costumava se sentar, onde trabalhará emprestando exemplares de Coraline. O mistério do relógio na parede e Harry Potter e a pedra filosofal. Ao se aproximar da galeria de pedra que conduzia de volta ao prédio central, viu saltar um brilho amarelo. O menino estava em pé no final da galeria com a estrelinha na mão. Uma forma pequena, atarracada, com o capuz erguido para esconder o rosto. Ficou ali encarando-a, com a vareta apontada para o chão cuspindo centelhas e fumaça. Na outra mão segurava uma comprida lata prateada de alguma coisa. Meg sentiu o cheiro de tinta fresca. Conter-me consigo não, disse ele com uma voz rouca, esquisita, e deu uma gargalhada. O quê? Menino, sai daqui com esse troço. Ele balançou a cabeça, virou-se e se afastou, um filho das sombras que se movia feito um personagem onírico iluminando o caminho de alguma caverna do inconsciente. Cambaleou como um bêbado e quase trombou em uma das paredes. Aliás, ele estava mesmo bêbado, dava para sentir o cheiro de cerveja. Ei! O menino sumiu.
Em algum lugar lá na frente, ela ouviu uma risada ecoar. Na penumbra distante da sala dos periódicos, viu outra luz. O brilho trêmulo e opaco de uma chama. Começou a correr. Chutou seringas e garrafas pelo chão de concreto. Passou correndo por janelas tapadas com folhas de compensado. O menino pichara uma mensagem na parede à sua direita. Deus morreu queimado. Só sobraram demônios. A tinta ainda escorria, vermelho viva, como se as paredes sangrassem. Ela entrou correndo na sala de periódicos, um espaço tão amplo quanto uma capela de dimensões medianas e pé direito igualmente alto. Durante a enchente, a sala tinha virado um mar raso com revistas que faziam as vezes de algas, uma camada inchada de National Geographics e New Yorkers. Agora, era um recinto nu de cimento com jornais secos endurecidos grudados no chão e nas paredes, pilhas podres de revistas amontoadas nos cantos, alguns sacos de dormir espalhados nos pontos que o sem-teto haviam escolhido para acampar, e uma lixeira de tela de arame da qual saía uma fumaça engordurada. O escrotinho bêbado largara a vareta de faísca em cima de um monte de livros e revistas. Centelhas verdes e cor de laranja jorravam de algum lugar bem lá no fundo daquele ninho em chamas. Meg viu um exemplar de Fahrenheit 451 se encolher e ficar preto. O menino a espiava do outro canto da sala, sob um arco de pedra escuro e alto. Ei! Gritou ela outra vez. Ei! Seu merdinha! De mais tarde, Emma. Consigo que máximo lutando estou. Siga-me não favor, por favor, falou ele, balançando-se para um lado e para o outro. Ei! Berrou ela sem escutar, sem conseguir escutar, pois nada parecia fazer sentido mesmo. Olhou em volta à procura de algo para abafar as chamas. Segurando a bolsinha de peças sobre um dos braços, pegou um dos sacos de dormir, azul, ceboso e com um leve cheiro de vômito, e o jogou em cima da lixeira, empurrando com força. O calor e o cheiro a fizeram se retrair, um odor de fósforo e metal queimados e nylon carbonizado. Quando tornou a erguer os olhos, o menino tinha sumido. Porra, seu peste, sai da minha biblioteca. Sai daqui antes que eu pegue você. Ele riu em algum lugar. Era difícil saber onde ele estava. A risada soou arquejante, cheia de ecos, como um pássaro batendo as asas bem no alto das vigas de uma igreja abandonada. Meg teve um pensamento aleatório. Deus morreu queimado, só sobraram demônios. Seguiu até a recepção com as pernas trêmulas. Se pegasse aquele escrotinho maluco e embriagado, ele não iria pensar que Deus tinha morrido queimado. Iria pensar que Deus era uma bibliotecária sapatona, isso sim, e iria conhecer sua ira. Já estava no meio da sala de periódicos quando o rojão disparou com um assobio alto. O som foi um choque para suas terminações nervosas e a fez querer gritar e se jogar no chão para se proteger. Ela correu, curvada como um soldado sob fogo inimigo, e sentiu todo o ar ser expelido de dentro dos pulmões. Chegou à grande sala central com seu pé direito de 20 metros a tempo de ver o rojão acertar o teto, rodopiar, ricochetear em um arco e descer em direção ao chão de mármore opaco, um míssil de chamas verde esmeralda e faíscas crepitantes. Uma fumaça com cheiro de produtos químicos subiu pelo recinto. Brasas de luz verde berrante caíam como os flocos de uma neve infernal e radioativa. Aquele pirralho maluco estava ali para tocar fogo no prédio. O rojão atingiu a parede à sua direita e explodiu com um clarão brilhoso e sibilante e o mesmo barulho de um tiro. E ela gritou. Encolheu-se e protegeu a lateral do rosto. Uma brasa tocou a pele de seu antebraço e ela se retraiu com a pontada abrupta de dor. Na sala de leitura, o menino riu, ofegante, e continuou a correr. O rojão havia se apagado, mas a fumaça na recepção ainda tremeluzia, irradiando um tom de jade espectral. Já sem raciocinar, abalada, zangada e com medo, Meg saiu correndo atrás dele. O menino não poderia escapar pela porta da frente, trancada por fora com uma corrente. Mas a sala de leitura tinha uma saída de incêndio que os sem-teto escoravam para manter aberta. Essa porta dava para o estacionamento do lado leste. Ela poderia capturá-lo ali. Não sabia o que faria quando pusesse as mãos nele e parte de si temia descobrir. Ao chegar à sala de leitura, viu a porta que dava para fora já se fechando. Seu merda, sussurrou. Seu merda. Meg rompeu para o estacionamento. No espaço asfaltado, um solitário poste projetava um halo de luz. O centro do estacionamento estava bem iluminado, mas o restante se achava no escuro. O menino aguardava junto ao poste. O escrotinho tinha acendido outra estrelinha e estava em pé não muito longe de uma caçamba repleta de livros. Ficou maluco, cacete? Questionou Meg. Estou vendo você pela minha janela mágica. Gritou o menino. Então desenhou um círculo brilhante no ar, na mesma altura no rosto. Agora sua cabeça está em chamas. Se provocar um incêndio aqui, esse é seu babaquinha. Alguém pode se machucar. Disse Meg. Você, por exemplo, ofegante e trêmula. Ela sentiu um formigamento esquisito nas extremidades do corpo. Apertou com firmeza a bolsinha de peças com uma das mãos úmidas de suor. Começou a atravessar o estacionamento a passos largos. Atrás dela, a porta de incêndio se fechou com um clique. Que droga! O menino tinha chutado a pedra que a impedia de se trancar.
Meg agora teria de dar a volta inteira no prédio para entrar de novo. Olha! Exclamou o menino. Olha! Eu sei escrever com fogo. Ele rasgou o ar com a ponta da vareta e a risca de luz foi tão intensa que gravou uma imagem brilhante no nervo óptico de Meg e criou a ilusão de letras pulsando no ar. F.U.G. Quem é você? Perguntou ela, cambaleando um pouco e se imobilizando no meio do estacionamento, sem saber ao certo se vira o que pensava ter visto. Olha! Eu sei desenhar um floco de neve. Sei criar o Natal no mês de julho. E o menino mostrou que era verdade. Os braços de Meg ficaram arrepiados. Wayne, fala. Ai, Wayne. Ai, meu Deus. 2 faróis se acenderam à direita de Meg, nas sombras atrás da caçamba. Um carro estava ligado junto ao meio-fio, um automóvel antigo com os faróis dianteiros bem juntos, tão negro que ela não o vira em meio à escuridão. Olá! Chamou uma voz de algum lugar atrás daqueles faróis. O homem estava do lado do carona do carro. Não, espere. Era o lado do motorista. Tudo era invertido nos carros britânicos. Que noite para se dirigir. Venha cá, senhorita Margaret Legge. O seu nome é mesmo Margaret Legge, não é? A senhora está igualzinha à sua foto no jornal. Meg apertou os olhos por causa da luz. Ordenava a si mesma para se mexer, para sair do meio do estacionamento, mas suas pernas estavam presas no lugar. A distância até a porta de incêndio era impossível de percorrer, 12 passos que poderiam muito bem ser 100. E de toda forma ela ouvirá a porta se fechar atrás de si. Ocorreu-lhe que tinha no máximo mais 1 minuto de vida. Pensou se estaria pronta para aquilo. Pensamentos chispavam como andorinhas ao crepúsculo justo no momento em que ela mais desejava ter a mente tranquila. Ele não sabe que Vic está aqui. Pega o menino e leva ele embora. Porque Wayne não foge. Porque ele não podia mais fugir. Porque não sabia que deveria fugir. Ou então sabia, mas não conseguia transformar isso em ação. Mas Wayne havia tentado dizer a ela para fugir. Escrevera isso com fogo na escuridão. Talvez até, à sua maneira distorcida, tivesse tentado alertá-la ainda dentro da biblioteca. Senhor Monks? Chamou ela, ainda incapaz de mover os pés. A senhora passou a vida inteira me procurando. Bem, eis-me aqui enfim. Sem dúvida você tem várias perguntas para mim. Eu tenho várias para a senhora. Venha sentar aqui conosco. Venha comer um milho verde. Deixa o MMMM. Começou Meg, mas engasgou e não conseguiu pronunciar a palavra, com a língua tão paralisada quanto as pernas. Não conseguia dizer menino ir embora. O GG gato comeu essa é sua língua. Berrou Monks. Vá se fuder, xingou ela. A frase saiu bem clara. Venha cá, sua piranha magrela. Entre no carro. Ou você vem conosco ou nós passamos por cima de você. Última chance. Meg respirou fundo e sentiu o cheiro de livros encharcados, um odor de papelão e papel apodrecidos e secos sob a fornalha do sol de julho. Se uma única inspiração pudesse resumir uma vida inteira, pensou que aquela deveria servir. Estava quase na hora. Ocorreu-lhe, então, que não tinha mais nada a dizer a Monks. Já dissera tudo. Virou a cabeça e cravou os olhos em Wayne. Você tem que fugir, Wayne. Corre e vai se esconder. A vareta que o menino segurava havia se apagado. Uma fumaça escura emanava da ponta. Por que eu faria isso? Retrucou ele. Ponto muito sinto eu. Ele tossiu. Seus ombros frágeis se sobressaltaram. Hoje à noite a gente vai para a terra do Natal. Vai ser divertido. Mesmo muito sinto eu. Ele tornou a tossir e deu um grito estridente. Que tal você correr em vez de mim? Isso, sim, seria divertido. Mesmo se consigo não pneus chiaram sobre o asfalto. A paralisia de Meg se rompeu. Ou talvez ela nunca tivesse estado paralisada. Talvez os seus músculos e nervos houvessem compreendido desde o início o que a consciência não queria saber, que já era tarde demais para sair da frente. Ela correu pelo estacionamento em direção ao Wayne com a ideia vaga e absurda de que iria conseguir alcançá-lo e puxá-lo para dentro da floresta até um lugar seguro. Passou bem em frente ao espectro. Uma luz gélida se ergueu à sua volta. O motor rugiu. Ela olhou com o rabo do olho e pensou: por favor, faça com que eu esteja pronta. O carro surgiu, com a grade dianteira tão próxima que ela sentiu o coração inteiro na boca. Monks não mirou o Rose nela, mas passou chispando ao lado. Tinha uma das mãos no volante e o corpo esticado para fora da janela aberta. O vento lambia seus cabelos pretos para longe da testa alta. Seus olhos bem abertos tinham uma expressão de ávida hilaridade e o rosto estampava uma alegria triunfante. Na mão direita, ele segurava um martelo prateado enorme. Meg não sentiu o contato do martelo na nuca. Um som ecoou como se ela tivesse pisado em uma lâmpada. Ela viu um clarão, uma explosão de luz branca e intensa. Seu chapéu fedora saiu rodopiando pelo ar feito um frisbee. Os pés continuaram a correr sobre o asfalto, mas quando ela olhou para baixo, viu que estavam pedalando no vazio. Meg fora erguida do chão. Chocou-se contra a lateral do carro ao descer rumo ao chão. Girou, bateu no asfalto e rolou, com os braços se agitando. Foi rolando até chegar ao meio-fio e parar de costas,
com a bochecha encostada no asfalto áspero. Pobre Meg, pensou com empatia sincera. Descobriu que não conseguia levantar a cabeça nem virá-la. Na periferia de seu campo visual, despontava sua perna esquerda dobrada na direção errada, de uma forma nem um pouco natural. A bolsinha havia caído perto de sua cabeça e vomitado peças pelo estacionamento. Ela viu um H, um M, um U e mais algumas letras. Dava para soletrar uma palavra inútil. Está sentindo alguma coisa, senhorita Lake? Acho que alguém soltou um pum, improvisou ela, e tossiu de um jeito que poderia ter passado por risada. Uma bolha rosada lhe escapou dos lábios. Quando é que sua boca se enchera de sangue? Wayne caminhou balançando os braços para a frente e para trás. Seu rosto tinha um brilho branco, doentio. Mas os dentes eram novos e brilhantes. Lágrimas escorriam pelas faces. Você está engraçada. Foi divertido. Ele piscou por causa das lágrimas. De forma inconsciente, passou as costas de uma das mãos pelo rosto e espalhou uma mancha brilhante pela bochecha coberta de penugem. Ainda ligado, o carro aguardava a 3 metros. A porta do motorista se abriu. Botas arranharam o asfalto. Não achei nada engraçado quando ela bateu na lateral do espectro. Praguejou Monks. Agora o meu espectro está com uma bela moça. Para ser bem sincero, essa piranha magrela ficou com uma moça maior ainda. Volte para o carro, Wayne. Temos que percorrer alguns quilômetros se quisermos chegar à Terra do Natal antes de o sol nascer. Wayne se agachou sob um dos joelhos ao lado de Meg. Suas lágrimas haviam deixado riscas vermelhas nas bochechas pálidas. Sua mãe te ama. Meg se imaginou falando, mas tudo que saiu de sua boca foi um chiado e sangue. Então tentou lhe dizer com os olhos. Ela te quer de volta. Estendeu a mão para segurar a do menino, e Wayne pegou sua mão e apertou. Muito sinto eu o que do forte mais foi, não tem problema, articulou ela, sem conseguir emitir som algum. Wayne soltou sua mão. Descanse, falou para ela. Fique descansando aqui. Sonhe alguma coisa bonita. Sobre a terra do Natal. Ele se levantou com um pulo e se afastou com uma corridinha. Uma porta se abriu e se fechou. Meg focou as botas de Monks. Ele estava quase pisando nas suas peças dispersas. Ela viu outras letras. Um P, um R, um T, um I quase dava para soletrar tripa. Ele me quebrou toda. Será que vai sair alguma tripa? Pensou ela, tornando a sorrir. Por que está sorrindo? Indagou Monks. Tinha a voz trêmula de ódio. Você não tem motivo algum para sorrir. Vai morrer e eu vou ficar vivo. Você também poderia ter vivido, sabe? Pelo menos mais um dia. Havia coisas que eu queria saber, como, por exemplo, com quem mais você falou sobre mim. Eu queria. Pare de olhar para o outro lado quando estou falando com você. Meg havia fechado os olhos. Não queria encarar o rosto invertido de Monks ali do chão. Não porque ele fosse feio. Porque ele parecia burro. Porque sua boca entreaberta deixava exposta a arcada dentuça e os dentes marrons e tortos. Porque seus olhos se esbugalhavam nas órbitas. Monks pisou na barriga dela. Se houvesse alguma justiça no mundo, Meg não teria sentido nada. Mas não havia, nem nunca houvera, justiça no mundo, e ela gritou. Quem diria que uma pessoa poderia sentir tanta dor e, mesmo assim, não desmaiar? Escute bem o que eu vou dizer. A senhora não precisava morrer desse jeito. Eu não sou um cara tão mau assim. Sou amigo das crianças e não desejo mal a ninguém, exceto aqueles que tentam impedir o meu trabalho. A senhora não precisava ficar contra mim. Só que ficou. E veja só aonde isso a levou. Eu vou viver para sempre, o menino também. Vamos levar uma vida boa enquanto a senhora vira pó dentro de um caixão. Além do mais, foi então que ela entendeu. Foi nessa hora que juntou as letras e viu que palavra elas formavam. Emitiu um som que foi como um bufo, cuspindo uma chuva de sangue sobre as botas de Monks. Era o barulho inconfundível de uma risada. Monks recuou, como se ela tivesse tentado mordê-lo. Qual é a graça? Que graça tem o fato de a senhora morrer e eu viver? Eu vou embora no meu carro e ninguém vai me deter. E a senhora vai ficar sangrando aqui até a morte. O que tem de engraçado nisso? Ela tentou responder. Moveu os lábios para formar a palavra. Mas tudo que conseguiu fazer foi chiar e cuspir mais sangue. Havia perdido por completo a faculdade da fala e pensar isso lhe causou um leve arrepio de alívio. Ela não era mais gaga. Não precisaria mais tentar desesperadamente se fazer entender enquanto a língua se recusava a colaborar. Monks chutou as letras e espalhou a palavra triunfe. Ele se afastou depressa, parando apenas para catar o fedora de Meg do chão, tirar o pó da aba e depositá-lo sob a própria cabeça. Uma porta bateu. O rádio foi ligado. Meg ouviu tilintar de sinos de Natal e uma voz masculina calorosa cantando Jingle Bells. O carro engatou a marcha e começou a se mover. Meg fechou os olhos. Triunfe, o nome da moto que também queria dizer triunfo. 45 pontos, contanto que você conseguisse colocar as peças sob as casas de triplo valor da palavra e duplo valor da letra. Triunfe, pensou Meg. Vig vai vencer.